E aí, galera, suave? Bem-vindos a mais um Upside Down Podcast. E o podcast mais bonito do Brasil, que eu não lembro onde tá na Bíblia, mas aquele e nele não havia beleza alguma, acho que se enquadra. Porque olha aqui. Só eu só. O galã. E nele não havia beleza alguma. Mas há algumas belezas. O galã e o galão. E o galão. Tem uma beleza aqui, ó. O Brunão Morada tá aqui hoje. O tempo vai passando. Antes era Fernandinho, agora já... Caiu um pouco da popularidade. Então. Caiu bastante, né? Vamos de Brunão. O que o Bira do Jô Soares tá ali atrás de você? Quem convidou o Bira, mano? Gente, e como é que vocês estão? Suave? Sem mais demoras, porque a última coisa que a gente quer nesse podcast é demora hoje em dia, porque né? Então vamos começar aqui mais um podcast com o Marcão, pastor Marcão lá de Jacutinga, da Legacy, show de bola. Boa noite. Também conhecido como Brunão Morada. Exorcista mineiro também. O Constantine de Pinhal. Olha só. Pra poucos. Falando nisso, vai sair, né? Diz que vai sair agora outro Constantino, né? É mesmo? Vai. Tá Diz que filmando. eles estão indo atrás do Keanu Reeves, né? Lá. Não, Keanu já aceitou já. Já aceitou? Só tá escolhendo roteiro agora. Atrasado. É porque diz que tem seriado, né? Série, eu acho. Tem uma série lá, mas cancelada porque não é o Keanu Reeves, né? Então. Mas eu não faz nem sentido. Né? Não, apesar que o da série é mais fiel com o Constantino dos quadrinhos, né? Que ele é loiro e tal, mas nada a ver. Mas o primeiro é sempre melhor. Pior. Melhor. Não, é o pior que é. Me ajuda aqui. E aí, Marcão, como é que você tá? Graças a Deus, bem. Graças a Deus, firme e forte. Na presença de Deus. E... Luta e mais luta. Firme e forte, graças a Deus. Luta, né? Você só se mantém firme quando você tá lutando. Né? Porque quando você não tá lutando, você fica aí mais... abaixa a guarda, né? Você fica mais malemolente. Molengo. Fica mais molengo, né? Vamos dizer assim. Molengo. Mas a nossa luta é diária, né? Diária, não só a vida espiritual, mas a nossa vida, né, cotidiana, enfim. Sim, lutar contra o pecado, seta do inimigo. O que mais aí? Cita uns aí. Nossa, preguiça. Preguiça, é verdade. Preguiça. É um pecado também. Hoje, uma palavra abençoada de inconstância. Nós somos muitos inconstantes. Assiste lá, gente. Assiste lá o culto de hoje. Não vou dar spoiler, não. Já deu spoiler. Hoje, quinta-feira, dia 20 de abril. Vai sair, vocês vão saber. Que vai ser... Vamos pedir pro nosso rapaz do som lá colocar também lá na descrição, embaixo. Pra ficar um negócio mesmo, mais... Bira, é verdade, Bira. Não esqueça, Bira, de fazer esse favor pra nós. É mesmo. E na vida de quem é autônomo, principalmente, né? Não tem espaço pra inconstância, não tem, né? O pastor falou muito. Em questão de acordar cedo. E por mais quando, às vezes, você vai trabalhar home office. Né? Minha esposa não trabalha home office, ela é enfermeira. Mas ela sai, às vezes, cedinho. Às vezes eu tenho que acordar cedo pra fazer orçamento, pra fazer as coisas da minha empresa. Então... não é só porque eu trabalho pra mim que eu tenho tempo vago. Você trabalha muito mais. Trabalha bem mais. Você tem que ser constante, tem que aprender a ser constante. A gente trabalha na firma, tem a obrigação de estar lá às 7 horas e sair às 5. Amanhã é feriado, você vai trabalhar? Não. Você vai trabalhar? Não. Eu vou. Aí, ó. Quem tem teto de vidro, só aqui, ó. Depois ele reclama das minhas piadas, cara. Eu não acredito nisso. O convidado do Rio. Tá bom. Já posso levantar da mesa. Benção. Mas aí, Marcão, como é que tá a vida ministerial? Como é que tá? Dá um pouquinho de... Tá benção, graças a Deus. Estamos lá em Jacutinga. Pra quem não conhece, Jacutinga, Minas Gerais. A nossa cidade aqui, Espírito Santo do Pinhal, ela faz divisa com Minas Gerais, com o Sudeste, né? Acho que é Sudeste. Acho que é Sudeste. Sudeste, né? Sudeste Sudeste paulista, né? Isso, sul né? De Minas. E sul de Minas. Isso, exatamente, é verdade. E faz essa barreira, né? Então nós temos aqui, eu sou da cidade de Pinhal, nascido aqui, e congrego, estamos há
nossa igreja lá, graças a Deus, já dia 19 de abril agora, ontem, né? Fez 2 anos que a gente tá com o prédio novo lá. Sim. Né? Que a gente começou no GC, depois a gente começou no GC aqui primeiro, né? Em Pinhal, aí depois fomos no GC. Para quem não sabe o que é GC, é um grupo de conexão, célula, né? E a gente começou lá em Jacutinga e ficamos lá mais ou menos uns 4 meses, 5 meses nesse GC. Depois já começamos a alugar um salão do hotel. Aí a gente começou a fazer os cultos lá. Ficamos lá também por mais algum tempo. Aí veio a pandemia, né? Aí veio... E em 2021, 19 de abril de 2021, nós conquistamos de alugar esse prédio onde a gente tá, que é um prédio bacana. As cadeiras acolchoadas, ar-condicionado. Fala da vizinhança, é da hora? Né? Então, esses dias entrou um vizinho lá. Ô, louco, não, peraí. É verdade. Verdade. Sabe da vizinhança que eu tô falando, né? Não, sim, não. Mas entrou um vizinho. O vizinho que entrou. Zumbi lá. O vizinho que entrou da frente, não do fundo. Ah, bom. É que assim, ó. Nós só temos vizinhos lá na frente. Né? Sim. Então, por isso que a igreja tem um ar-condicionado, tem duas portas de vidro, tem que ficar fechado. Sim. E o pessoal do louvor, o baterista, né, cara? Uhum. Né, Ju? Começaram lá a tocar um pouquinho alto. Mais empolgado. O vizinho já foi lá, né? Então é pra testá-los, né? Foi lá, entrou, fumando. Olha aí. Lá na igreja, mas foi benção, a gente conversou com ele depois. Mas o vizinho que ele tá falando é o vizinho porque fica atrás do cemitério. Né? Então a gente olha assim a janela de trás, assim, é só os túmulos, assim. Há um dia da gente orar lá ainda e começar a levantar. Olha aí, ó. Em nome de Jesus. Amém. Tem que ter Amém. fé, né? Mas tá indo muito bem. Agora a gente vai dar uma reformada boa lá na igreja. A igreja tá boa, mas a gente quer reformar a cara lá. Então a gente vai pintar as paredes, vai se adequar a algumas coisas, vai fazer com mais ainda excelência do que a gente já tá feito. Então amanhã vou trabalhar, né, secular, mas também depois do almoço a gente vai lá para resolver algumas coisinhas. Mas a igreja, graças a Deus, tá indo de vento em pouco. Graças a Deus. Muito bom. Glória a Deus. Amém. Pastor, eu sempre gosto de perguntar a respeito, né, da conversão, como a pessoa chegou na igreja, como que a pessoa conheceu a Cristo, né? Eu cheguei na igreja porque a igreja tava com a porta aberta. Top. Se tivesse Maravilhoso. fechado, Levanta aí, vamos. porque o pessoal fala, por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta tá aberta. Se tivesse fechada, ele não abriria. Ele ia Mas parar na vamos lá. varandinha ali. Nossa, eu lembrei de uma piada agora. Eu não vou contar pra não perder a linha de raciocínio. Então, eu falei pra você, nascido aqui em Pinhal mesmo. Família inteira, assim, meio mista, né? Minha mãe católica, meu pai espírita, minha tia benzedeira, minha outra tia macumbeiro. Olha pra você ver, eu tinha. Da E hora. ficava um pouquinho com cada um. Então, experimentei um pouquinho. E no catecismo, não fui. Fui um dia na aula, briguei com a professora. Olha aí. Aí já é benção, né? Ai, você é o único que não vai, não sei o quê. Aí eu, padre, eu não ia, assim, falava, como é que vai? O povo, né? Ainda mais sabendo que o padre rezava a missa de costas, sabe? Que essas mistificações antes, não na minha época, né? Mas eu fiquei sabendo, porque aí, você imagina eu conviver no meio de 4 pessoas, um querendo meter o pau no outro, desde um querer salvar a vida do outro, né? Então minha mãe era só a igreja católica, meu pai era só o espiritismo, minha tia era só macumba, a outra era só a benzedeira, então eu fiquei naquele... Aí o que eu fiz? Distanciei de todos, falei assim, não vou seguir nenhuma delas, né? Esse avô, porque se tudo... E aí fui indo, meu coração foi ardendo assim, de não seguir a um Deus, alguma coisa assim, eu nunca acreditei. Então o pessoal falava, mas... por exemplo, os crentes falavam, né? Falavam assim, você vai ser um pregador. Quantas vezes falou, né? Não sei se é praxe, mas o pessoal fala, né? Você vai ser um pregador. Deus tem uma obra na sua vida. Quem nunca escutou? Né? E é verdade. Deus tem uma obra em cada vida, né? Porque o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósito. Então, cada um aqui tem um propósito, Sim. né? A ser seguido. E aí eu fui para outro caminho. Fui para um caminho meio negro, né? Olhando a mesa e as cores da parede da nossa igreja. Eu fui para um caminho, assim, bem diferente. Eu conheci uma pessoa que trabalhava comigo. E ela era Wicca, né? Uma religião, né? Paganismo. E aí eu comecei a me interessar, comecei a ir, eu era assim, não acreditava em nada.
né? Até eu começar a ir nesses lugares. Aí eu fui, né? Algumas vezes, daí tem os processos para você entrar lá, tem que ficar estudando durante um ano. Então eu fiz todo esse processo. Todo esse processo, comecei a ir nos lugares e tal. Vem e pra aí, igreja que é mais fácil. Não precisa e aí eu falei assim, e aí? E agora? Vamos, já que tá aqui, vamos lá. E fui, fiquei durante acho que 11 anos, mais de 10 anos na Wicca, assim, frequentando mesmo, assíduo, 11 anos, assíduos, assim mesmo, de frequentar, de ir nos lugares, e ir atrás e tal, só que é uma coisa meio, como é que eu posso te dizer? É uma coisa meio secreto, sei lá, é uma religião, mas é uma religião aberta. Era, né? Agora até que tá desmificando, eles estão querendo desmificar, né? Mas agora é um pouco mais aberto. Mas era Coven que se trabalhava. Coven era um grupo, como se fosse um GC, né? Então o pessoal ia e tal. E as pessoas que iam lá eram pessoas gente boas, né? Não era com intuito assim. O ser bruxo, o ser Wicca, não era uma coisa assim de matar animal, nunca matamos animal, nunca usamos sangue, sabe? É uma coisa meio assim, natureza, mãe natureza, sabe? Era uma coisa mais universo, assim. Universo, bem isso daí. Vegano. Eu acredito que eu acreditava nisso. Não, vegano não. Vegano não. Mas eu não acredito que eu acreditava nisso. Hoje eu me pego e falo, como que eu... Né? Olha que mente fraca, vazia. Mas enfim. Fiquei e tal. Aí fiquei um tempo em Pinhal. E quando eu saí de Pinhal, fui trabalhar em São Paulo, né? Eu tive um relacionamento com a mãe das meninas, da Pamela e da Emily. E aí eu me separei nessa época, né? Nós conhecemos quando eu tinha 15 anos. Fui pai de 17 anos, né? Novinho. Era uma coisa bem novinho. Não sabia nada, não tinha noção nenhuma. Nós não casamos, né? A gente tivemos o relacionamento. E aí eu me separei e fui para São Paulo. E aí fui para São Paulo sem ninguém saber da minha religião. E aí fui lá onde eu conheci vou contar, nunca contei certinho, vou contar, já que ainda tem um pouquinho de tempo, vou contar. Eu peguei, fui lá para São Paulo e fui sem rumo. Peguei um dinheiro, tinha uma lan house, vendi a lan house. Fui, na época, não vou lembrar o valor, mas como se fosse hoje, aí eu fui com uns R$1.000. Vai, no dinheiro de hoje convertido. Se não me engano, foi R$200, alguma coisa assim que eu fui mais. Enfim, peguei um ônibus, fui para São Paulo. Parei no Tietê. Mochila nas costas, sem conhecer São Paulo, sem nada. Coloquei na minha cabeça que eu ia para lá e ia tentar a vida lá. Falei, tá bom. Fui, cheguei lá, comprei um bilhetinho de metrô, que eu vi todo mundo indo no metrô. Falei, onde a maioria das pessoas vai, eu vou, né? Eu vi que todo mundo ia ali e ia no metrô. E eu comprei um cartãozinho e já munheca, né? A hora que andou uma estação eu já parei. Só que o cartãozinho você pode rodar. Essa eu não sabia. Eu não sabia, foi economizar, né? E peguei, aí parou em qual? Parou na Armênia. Aí eu já desci ali na Armênia, eu dei uma olhada e tinha uma lotação, umas vans, né? E estavam lá gritando, Guarulhos. Aí falou alguma coisa de Guarulhos. Aí naquela época que tava em ascensão, era o Mamonas Assassinas, né? E falava muito de Guarulhos. Aí eu falei assim, os caras deram certo. Vai que eu acho o dinheiro. Falei assim, vamos lá, né? E tal. Vamos dar um rolê pra ver. Aí fui lá, falei pro cara, na praça, você para pra mim. Aí o cara falou assim, na praça? Falei assim, Guarulhos tem uma praça, cara, esquina, né? Tô acostumado aqui em Pinhal, né? No centro, né? Aí ele falou assim, não, tem muito, vou deixar você num lugar bacana. Aí me deixou num lugar, e antigamente, né, tinha, vendia jornal, como chama? Banca de jornal, né? Hoje é raro, né? Não se vê muito. E naquela época também tinha um jornalzinho, um encarte, que era dos empregos. Dava classificados de empregos. E aí eu parei ali e falei assim, hoje com R$1.000, você vai gastar o quê? Uns 100 e pouco de almoço. Eu tinha dinheiro para ficar lá uma semana, para comer, beber e sem fazer nada. E eu comprei só de ida mesmo, passagem, falei assim, não quero nem saber. Aí, olhei um classificado, bem na área que eu trabalhava, né? Eu olhei, tá precisando, vou ligar. Aí comprei ficha telefônica na época, olha pra você ver, não sou antigo, mas foi bem no finalzinho. Comprei, fui ligar, né? Liguei, e aí o cara falou, isso era num sábado. Já era mais ou menos entre 11 e meio-dia, horário de almoço.
E ele me falou, eu liguei, ele falou assim, tô precisando mesmo. Só que eu preciso que venha aqui hoje pra fazer a entrevista. Aí eu falei assim, cara, onde é? Né? Onde é? Ele falou assim, onde você tá? Aí eu falei, onde eu tava. Ele falou assim, vou fazer o seguinte, vou mandar um menino meu ir aí buscar você. Tal. Fica parado aí, tal. Contei. Beleza, passou uns 20 minutos, apareceu lá, fui lá, fiz a entrevista. Aí o cara falou assim, beleza, já pode começar já segunda-feira. Aí eu falei assim, que bom, né? Já não vou ficar e tal. E naquela época não tinha nem celular. Eu não tinha celular, mas eu não tinha celular, né? Não era todo mundo que tinha celular. E aí eu peguei, beleza, comprei mais umas fichas, avisei meus pais que tinham ficado, só pra dar uma, né, pra avisar e tal. E a hora que eu cheguei, ele falou assim, tá certo, então passa o endereço aí, as coisas. Eu falei assim, endereço? Falei assim, meu querido, eu não... Aí ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, a vidraçaria aqui é grande, a vidraçaria, você dorme que tem banheiro, tem uma mesa onde o pessoal corta vidro, tem colchonete, você fica ali até você se arrumar, que eu ia procurar uma pensão, alguma coisa. É porque lá tem muita pensão, só entra homem, é baratinho, tal. Eu falei, albergue, eu falei, vamos lá. Aí fiquei lá, e aí foi decorrendo. Aí eu comecei a trabalhar lá nesse lugar, e era pequena, assim. No começo não era tão grande, mas depois foi uma proporção grande, cresceu muito. Eu, como já tava lá, morando lá, aí fiquei lá um tempão. E esse meu patrão, ele era muito danado, muito assim, assim, não vou falar, não é questão de desonestidade. Se ele pagava os funcionários, mas você via que ele era um cara meio, né? Eu aprendi umas manhas com ele lá, ruim, né, na época. Por exemplo, ele mandava a gente lá, o envelope, depositar no banco. O dinheiro do envelope, nós não sabíamos, mas não tinha dinheiro dentro. Nossa. Era só para cair no sistema do banco pro gerente dele, né? E nós íamos lá sem, né? Aí eu falei assim, ele falava assim, isso aqui é São Paulo. Isso daqui é São Paulo. Aí depois eu falei assim, não vou mais, porque mesmo antes de ser crente, conhecer a palavra, a gente tem que ser honesto, né? Independentemente da religião e tal. Sim. E ele era muito doido, mexia com homem, mulher na rua. O cara era completamente doido mesmo, assim. E aí passou uma época assim que esse cara mudou da água pro vinho. Da água pro vinho mesmo. Chegava assim, não que ele tava lerdão, mas você via uma coisa diferente nele, né? Você via de longe assim. E eu falava assim, cara, que mudança. Que mudança. E aí começou a mudança mesmo. Aí ele começou a chamar a esposa dele e a cunhada dele que trabalhava lá também. Trabalhava em família, tinha bastante gente lá, pra orar cedo. Então ele falava assim, todo dia lá, tal. E ele era tão inteligente que ele sabia que se mandasse vir antes, ninguém via orar. Então ele usava o tempo do trabalho mesmo. Então é muito importante que ele investia, né? Ele sabe o quanto. E aí orava. E só eu não participava. Todo mundo participava. Aí tinha católico lá, era mais católico que crente, desviado. Mas era um Pai Nosso, né? Tal. E eu nunca tinha falado pra ninguém sobre religião. Era bem na minha, não falado pra ninguém, fiquei na minha. E aí eu fiquei sabendo que ele foi no encontro com Deus, né? Que a família da mulher dele era evangélica e ele foi nesse encontro com Deus. E lá ele conheceu Jesus, conheceu a palavra, mas até aí pra mim era, né? Eu não tava nem aí. Achei legal que ele tinha, né, se convertido, tinha mudado, né? Até porque ele tinha filhos novos. E ele era um cara de gente boa. É ainda, né? Converso com ele ainda. De vez em quando, bem esporadicamente, mas ele é um cara 10. Cara 10 mesmo, 10/10 mesmo. Um cara que você precisar dele, se eu ligar pra ele agora, sabe? Aqueles caras que você ligar e falar pra ele, sai lá de São Paulo, vem aqui pra ver o que tá acontecendo. O cara é muito bom. E aí ficou essa coisa meio assim. E ele falou, e nessa época eu tava namorando. E essa minha namorada na época, ela cantava na noite, né? Então ela cantava Elis Regina, né? Então eu nunca nem sabia que ela tinha sido evangélica. Aí eu conversei com ela, ela falou assim, eu era evangélica, cantava, tal. Até o irmão dela também já foi um pouco famoso, tocou com, acho que, não vou lembrar, o Ministério para Sentar, se eu não me engano,
Nova Iguaçu? Não Nova Iguaçu, mas de Guarulhos, lá que também já era meio assim. Que é da Bruna Carla, se eu não me engano. A Bruna Carla era de lá. parente do pastor, sei lá. Depois. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, não, esse negócio de encontro aí é retiro, bobeira, não sei o quê. E o meu patrão queria que eu fosse de qualquer jeito. Eu trabalhava de sábado até meio-dia. E esse encontro era na sexta, sábado e domingo, né? Então sexta tinha uma palavra, sábado, domingo. E ele começou a falar tanto na minha cabeça, e falou assim, olha, isso, é aquilo. E aí eu falei assim pra ele, não vou. Aí ele falou assim, já paguei pra você e pra sua namorada. Eu falei assim, mas tem que pagar ainda? Aí eu falei assim, agora que eu não vou mesmo. Não, você precisa descansar. Eu falei, não, eu preciso trabalhar, sabe? Tem que trabalhar, sabe? Não. Ó, na outra semana eu te empresto o carro pra você ir pra Pinhal, né? Porque eu tinha uma motinha e eu tinha que ver minhas filhas, né? Minha família pra cá. E aí ele falou assim, não, você vai. Aí eu falei, não vou. E fui bem, sabe? Não queria ir, não queria. Até que ele falou assim, olha, larga a mão, tem piscina lá, cara. Tem um campo de futebol. Pegou. Pra brincar, não sei o quê. E a comida é boa. Eu falei assim, eu não gosto de comer, né? Será que gosta, né? Eu falei assim, não, que é muito bom. E aí eu falei assim, quer saber? Acho que eu vou dar um mergulhinho, né? Vamos fazer alguma coisinha, tal. E aí a gente foi na igreja. E era em Guarulhos. E o lugar era numa cidadezinha perto, que é Terra Preta, chama. É perto de Mariporã ali. É uma cidadezinha mesmo, pequenininha. E o que acontece? Era uma chácara, longe. Então já não... O celular hoje já é difícil pegar em chácara, você imagina naquela época. Né? Que tinha aqueles tijolão que o pessoal falava, né? E tal. Então a gente pegou o número num telefone fixo que tinha lá, que era que se acontecesse alguma coisa, pra gente dar... E fui pra aquele lugar. Cheguei lá na sexta-feira, aquele frio... Nossa, foi dia... Se eu não me engano, foi dia 2 de julho. Me lembro até a data, que depois marcou bem. Tava um frio. E eu fui, aí sentamos todo mundo junto lá, né? Eu abraçadinho com a minha namorada na época, todo mundo ali e tal. Aí já entrou lá o pastor, um chazinho, falou assim, agora tá liberado um chá, uma bolacha e tal. Eu falei, já começou bem, né? Tal, num lugarzinho mais quentinho. Aí ele já falou assim, mulher senta de um lado e homem do outro. Aí eu falei, pronto. Moiou, né? Assim, pronto, já não vai ficar legal, né? E fui. Fiquei lá, ele ministraram a palavra. A primeira palavra que foi ministrada foi sobre Jacó, Peniel. Falando que Jacó era enganador e tal. Eu nem sabia quem que era Jacó, nem Esaú, não tinha nem noção nenhuma e tal. E aí o pessoal falou assim, agora tem um espacinho pra vocês ir lá fora respirar e tal. Aí eu fui lá fora, um fumando cigarro, outro acendeu um baseado. Aí eu falei assim, eu quero participar disso daqui, porque pode fazer tudo. Pode fazer tudo, tá liberado. Assim, e eu fumava na época, né, um cigarro. E aí eu fiquei ali fumando, você até sair perto para o cheiro não pegar do cannabis, né, pegar na roupa. Falei assim, não. Mas o cara, naquela época lá tinha um cara da Mancha Verde, nunca mais esqueço, cara. O cara da Mancha Verde lá, tatuagem do Palmeiras pra todo lado, e eu era palmeirense também. Não, você tem mais, que ir. E ele vai. E ele tinha até uma voz meio rouca, meio alguma coisa que aconteceu com ele. Ele era bem, falava uma voz bem assim, então ficou bem marcante. Parece o Júnior Trovão, pastor. Sim. Sabe? Bem naquele naipe. E ali nós ficamos. E aí fomos dormir. Aí homem num lado, mulher homem do lado não, né? Homem num lugar e mulher em outro lugar. Então já era um lugar certinho. Acordamos cedinho, 6:30 da manhã, aquele povo doido, batendo panela, entrando nos quartos. Vamos acordar. Vamos que o dia é longo, bem acampamento. Aí eu falei assim, já fui lá, já tá aqui um shortão pra nadar. Falei assim, agora, hora que eu saio lá fora, tinha piscina, mas a piscina tava vazia. Nossa. O campo, tinha campo, mas o pessoal tava com barraca dormindo em cima dos campos. E eu, cara, vamos lá que nós vamos orar. Falei, meu Deus, voltando a ser criança, meu Deus do céu. Enfim, fomos lá. Aí quem conhece sabe que a administração o dia todo. Acho que era 8 horas da manhã, não sei. Das 8 horas da manhã, e tinha uma pausa para o café da manhã. Era café da manhã, palavra, um cafezinho, palavra, almoço, café da tarde, até a noite, janta. Era bem assim.
Então eles faziam os apelos lá na frente. Ah, você que participou disso, ah, você que isso, então, cura de libertação, falando do amor de Deus, né, falando de Esaú, perdão, enfim, é um mapeamento mesmo que faz da pessoa. A pessoa que vai lá disposta a ceder, disposta mesmo a ser quebrantada, nossa, é a melhor coisa que tem, o melhor lugar que tem para uma pessoa aí, né? Mas eu tava nem aí, sabe? Tava lá. E a namorada na época, ela até ficou um pouco mais assim, porque ela é mais aberta do que eu. Era bem, assim, bem... Isso que eu ia perguntar pra você dela. Como é que ela... então, e ela tava assim e tal. E lá, aí a gente via até casal meio que se separando lá. Por quê? Então o casal que não tinha um compromisso fixo lá, se aprendia que, ó, você vai levar todas as negatividades, né, da pessoa, o elo de sangue, mostrando. Então as pessoas não queriam nem ver a outra mais, né? Então ali também já tinha uma divisão, porque e era legal que era o homem e a mulher. Eu não quero mais ter relação, não quero mais ficar junto, né? Eu quero procurar a Deus porque tá me fazendo mal. Então tinha aquela coisa meio assim. Eu falei assim, ai, perdi a namorada, né? Pensei, falei, vou perder, porque agora ela vai querer voltar, né? Mas falei assim, vamos que vamos. E aí, no último dia, no domingo, veio um pastor de fora. E esse pastor lá era conhecido, porque tinha um canal de TV lá, e ele participava, né? Era da igreja que eu frequentava, e ele era muito conhecido lá. E eu, conhecido pelo pessoal, como eu falei pra vocês, eu não sabia nem que era falar em línguas, não tinha noção do que era ser crente. Pra mim, ser crente era Deus é amor, né? Que a gente sempre vê aquele povo gritando, sim. Né? E tal. E tal. Não que eu não goste, eu gosto, né? Mas a imagem que a gente tinha, né, naquela época era essa. Era o crente de vestidinho de terninho e gravata, a irmãzinha com a saia, aquele negocinho aqui, que eu não sei o nome, enfim. Mas a gente tinha essa visão. Eu vi lá, aí chegou lá esse pastor lá de bermuda, camisa regata, chinelo e tal, e começou a ministrar. E aí ele falou que ele tinha ido lá, né? Ele não participava mais, né, dos encontros, muita coisa para a cabeça dele, mas que o Espírito Santo tinha incomodado ele, que ele tinha que falar para uma pessoa, e começou a falar e começou a apontar. Eu tava lá no último lugar, né? Lá no último, encostado com a parede. E aí ele foi falando, e parecia assim que quando ele ia falando, as pessoas iam saindo um pouquinho do lado direito, um pouquinho do lado esquerdo, e ia ficando só eu, né? Eu ia ficando. Na hora que chegou só eu olhei pra trás, só tava a parede. Aí eu falei assim, é eu? Aí eu fiquei meio assim, ele falou assim, ó, você quer que eu fale aqui que o Espírito Santo tá me dizendo, ou você quer ter um particular comigo e eu te falo as coisas aqui pra não constranger? Aí eu falei assim, ninguém sabe de nada. Não sou, por mais que eu fazia as coisas erradas, né? Fazia paganismo, mas eu falei assim, eu não fiz nada de errado, matei, não roubei, não prejudiquei ninguém. Pode falar. E aí ele começou a me falar coisas que só eu sabia mesmo. Coisas assim que não teria como, nem quem participava junto comigo em Pinhal na época não sabia, porque eu não contava. É umas coisas meio assim. Aí eu falei assim, cara... E assim foi falando, ó, o inimigo usou, sabe aquela vez que você viu aquela coisa? Eu falei, só eu vi, não falei pra ninguém, né, no meio do mato e tal, e não falei mesmo pra ninguém. E aí eu vi que algo, né, sobrenatural, algo assim tava. E aí fui ministrado, ele fez um intensivo comigo, ele voltou, foi lá o filme, voltou. Peniel, Jacó, lá, até eu chegar. E a hora que ele conseguiu foi bem no batismo do Espírito Santo. E naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo. Nossa. Entendeu? Então foi uma coisa. E eu fui o primeiro. E aí eu fui o primeiro lá na frente. A hora que ele falou, eu fui lá o primeiro a falar. Só que eu não sabia que era batismo no Espírito Santo. Eu pensei que o cara ia me molhar. Batismo vem de, né, imersão, de mergulho, né? Batismo quer dizer mergulho. Eu falei assim, vai ser mais ou menos isso. E a hora que eu chego lá, começa, né? Sou batizado em línguas e tal. Aí foi no dia 4 de julho. É isso, 2, 3, 4. Aí foi dia 4 de julho. Por que eu sei também, né? É porque é aniversário da Pamela. Foi no dia do aniversário da Pamela.
né? Aí depois teve o batismo, né? Me batizei também. E até lá, aí depois fiz os cursos, né? Lógico, da igreja, trabalhava em células. E aí eu fui fazer muitos encontros. Nossa, acho que eu fiz muitos, não sei números, mas muitos. No YouTube mesmo, esses dias eu tava puxando lá, tem um monte comigo lá, porque eles gravavam, né? Gravavam a entrada, a saída, o pessoal lá comendo, né? Algumas coisinhas. Aí eu vi, nossa, muito. Mas aquilo lá pra mim é vida. E até aqui na nossa igreja, aqui tem muitos, né, membros daqui que também passaram por mesma coisinha, que é o encontro, né? E que conhecem até os pastores lá de Guarulhos, porque também já fizeram uma conexão com aqui. Então foi aí, eu não me lembro, o ano eu não me lembro, mas 2007, 2008 mais ou menos. E de lá pra cá, só benção, graças a Deus. Glória a Deus. Mas é uma história. Nossa. Tem mais história, mas essa foi uma coisa assim, porque eu não esperava, né? Quando eu cheguei lá, eu não esperava e a gente não aceita, né? Porque se a gente é cético, né? E a pessoa vem e fala alguma coisa, né? Colocou você na parede, né? Parece que te envergonhou, porque você fala, peraí, possível. Mas foi maravilhoso. Eu lembro detalhes de que ele falou, da conversa desse pastor, né? E quando eu fui batizado, né? Uma coisa que ficou bem assim, ele falou assim que no céu, quando há batismo, a pessoa se arrepende, a festa no céu. Mas que no meu caso tava tendo uma rave, porque o negócio era pesado. Então foi muito bom. E sempre eu levo assim, né? Na esportiva, na brincadeira, né? Tem muita gente que é contra, fala, você é pastor agora, você, né? Não perde a piadinha, fala assim, eu sou eu, né? Eu sou eu. O Senhor sabe quem eu sou com o Senhor. Mas eu vou levar minha vida assim, sempre. Vamos que vamos. E nessa história toda, quando você conheceu o pastor Alex? Então, aí eu vou me emendar a história aí. Mas tem um lapso muito grande, não? Não. Mas é mais ou menos rápido. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer lá na igreja, fiz os cursos. Aí eu fui enviado para Campinas para abrir igreja. Aí o pastor falou assim para mim lá, olha, a gente vai abrir uma igreja em Campinas. Então, o pessoal lá de Goiânia tá enviando um casal e você vai ficar aqui, vai ser meus olhos e tal. E a gente abrimos a igreja lá em Campinas. Ficamos um tempo lá, até vir um pastor, né? Porque começa o GC e tal, o embrião. E fez. Aí meu pai adoeceu. Meu pai tinha comércio na cidade, tinha algumas casinhas de aluguel. E aí eu vim pra cuidar dele, cuidar das coisinhas dele. Ficar um pouquinho lá. E aí fiquei até ele se consertar, né? Até ele sarar. Sarou. E aí eu fui trabalhar em São João da Boa Vista, né? Com vidro, né? E fui trabalhar lá. Só pra não perder o costume, né? Pra não perder o costume. Aí fui lá. Também vou falar pra ele colocar lá, Top Vidros também, né? Precisar de vidros. Tamo aí na atividade. Estamos aí. E aí o que acontece? Eu fui pra São João trabalhar lá. Trabalhar e morei lá. E aí eu comecei a... Era difícil a igreja a gente compara muito, né? E eu queria uma igreja daquele, né? Com a palavra assim e com GC. E aí falaram, nossa, tem um pastor lá muito top e tal. E pastor Alex, vamos lá. Falei, vou lá. Aí fui lá. E já era batista? Não, era quadrangular. E aí, pastor novinho e tal, e todo mundo falando bem dele. Aí eu falei, vamos lá pra conhecer. Aí eu fui lá, conheci, adorei a palavra, porém não tinha GC. Aí eu falava assim, cara, como é que pode? Podia unir, né, o útil ao agradável pra mim, né? Ter uma igreja, porque a palavra do pastor, né? Nossa, eu sou fascinado na palavra, do jeito que ele ministra. E aí frequentei algum tempo, mas depois voltei pra Guarulhos depois. Enfim, teve um intermédio. Voltei pra Guarulhos, depois voltei pra cá. E aí, quando eu conheci a Cris. Olhei a Cris e falei assim, essa vai ser a mulher da minha vida.
E foi. E aí eu falava com a Cris, e eu não conhecia Batista da Lagoinha. E aí eu falei assim, nossa, eu queria uma igreja igual, sabe, uma palavra igual do pastor Alex. Mas eu não sabia que o pastor Alex estava em Pinhal já. Eu não sabia, né? E aí a Cris falava assim pra mim, ah não, eu não sei quem que é o pastor Alex, não, mas eu queria uma igreja igual do pastor Lucinho. E eu falei assim, mas quem que é esse pastor Lucinho? Lá diante do trono, Batista da Lagoinha. E aí um domingo, eu falei assim pra ela, olha, nós estamos, né, meio perdidos. Vamos sair agora? Domingo não, acho que era numa quarta, dia da semana, não sei. Eu lembro que foi 1º de maio, que foi a inauguração da Batista da Lagoinha. Ah, sim. Né, foi dia 1º de maio. E aí, eu saí de carro com ela, de repente, a hora que a gente chega ali na avenida, né, na Prefeito Lessa ali, e aí ela vê aquela igreja preta assim, vê o símbolo, ela fala assim, ah lá, a igreja Batista da Lagoinha abriu, vamos lá. Aí eu falei assim, não, eu vou no pastor Alex. Aí eu vejo lá fora, eu vejo assim, de longe assim, aí eu conheço o pastor anatomicamente, sabe? Aí eu falei assim, pastor. Aí eu falei assim, é a resposta de Deus. Aí paramos lá o carro, conversamos com ele lá. E ele falou assim, nós estamos inaugurando a igreja. Naquele dia a gente não foi ainda. A gente não foi na inauguração. A gente foi no outro dia. A gente tava com roupa, achando, né, que tava com roupa imprópria, sim, mas poderia ter ido. Mas falamos, vamos firmar. E fomos no culto, conversamos com o pastor. Ó, o pastor, primeiro culto, já marcamos visita em casa. Falei, pastor, eis-nos aqui. Nós queremos fazer diferença na cidade, servir. O que você falar, né? Serve para limpar a igreja, se é para isso, se é para aquilo. E desde desse momento, aí nós estacionamos e ficamos aqui. Aí tivemos momentos ótimos, só maravilhosos. Momentos ruins de verdade mesmo, eu não recordo. Desde quando eu encontrei com o pastor Alex, assim, tivemos momentos difíceis? Todo mundo tem, né? Mas assim, em igreja, assim, ministerialmente, não. Assim, coisa da gente mesmo, que a gente vai levando, né? Mas é maravilhoso, assim, eu não tenho pensamentos, assim, maus e nem, será que se eu fizesse diferente? Não me arrependo. Desde aquele momento, nós estamos aqui, fui chamado de coroinha do pastor, né? O pessoal falava, né? Eu falava assim, né? O pessoal falava assim, mas... Eu falei assim, não, quando a gente... assim, o pastor estava falando hoje sobre plantar, né? A gente vai colher o que a gente vai plantar. Só que se você andar com uma pessoa que planta uma coisa boa, você vai colher junto. E eu queria estar junto para colher junto. Eu falava, pastor, onde o senhor for, o senhor me fala. Ó, eu vou lá pregar na igreja, eu vou junto. A banda, eu quero ir junto, eu quero estar perto. Eu quero, sabe? Porque a gente precisa disso, eu preciso, né? Eu preciso me alimentar. Hoje eu sou pastor, mas eu tô sempre buscando a palavra, né? Hoje eu vim, fazia muito tempo que eu não via aqui no culto. Mas eu sempre estou vendo a palavra, sempre estou estudando a palavra, porque a gente tem que se alimentar, né? A gente tem que ficar, né, firme e forte. E nós somos o que nós comemos, nós alimentamos. Então se você parar, se você achar, não, agora... É a mesma coisa do pastor Alex. O pastor Alex, ele está sempre olhando, sempre vendo, porque ele tem que se alimentar também. Nós temos que se alimentar. E desde esse momento, então, que nós não abandonamos mais o pastor também não abandonou nós, graças a Deus. Muito bom. É que o que o pastor falou, né? O pastor Alex, ele tá sempre se atualizando, né? Sempre renovando, né? É o que eu falo muito no GC. O mundo é cruel, né? E ele não tá parado. Ele tá evoluindo a todo momento também. E nós, como igreja, temos que estar sempre um passo à frente dele, né? E a palavra fala lá, né, como o óleo precioso de Arão, né, que o óleo vai derramado na cabeça, na barba e depois o corpo. Então nós vemos o pastor Alex, eu vejo como cabeça da igreja é Jesus, lógico. Sim, sim. Mas hoje, né, se falar em Batista Alex, ele é o cabeça, sim, né, incontestável. E a gente tá ali, né, vai descer sobre ele ali, a gente tem que estar ali para pegar, né, e é muito importante nós ajudar o pastor, sabe? As pessoas hoje em dia, que nem a gente vê muitas pessoas falando, mas pastor vive da obra, o pastor não, como agora a igreja cresce, o pastor estava falando, as pessoas
cara, se achega, se ajuda. Nós precisamos muito de ajuda, mais o pastor Alex, olha o tamanho da igreja que está, né, se cumprindo aqui, lá em São João, e é tudo em cima dele. Então, seu cabeça é pesado, né? Seu cabeça é pesado. E nós precisamos de ajuda. E o pastor Alex, muito em oração, buscar, compreender. E é isso que mais a gente vê que falta na igreja. As pessoas estão sempre ali, né? Falando, mas e aí? Na hora de mandar uma mensagem pro irmão que não veio, às vezes a pessoa nem pergunta e nem sabe o porquê que a pessoa não veio. Talvez o Caio não veio tocar domingo. Aí a pessoa fala assim, o Caio não veio, porque ele não estava tocando, ele não veio na igreja. Não sabe o que aconteceu na vida dele. Pode ter acontecido alguma coisa particular, e ele precisaria de uma ajuda de alguém, e às vezes nós mesmos, não estou falando, mas é nós mesmos, pensamos de uma maneira diferente, né, hipócrita, né, de pensar, e ser mais assim. O pastor Alex é assim, você pode ver que, olha, ele tá aí ele não me deixa de mandar mensagem, uma vez por mês, mas manda. Aí você vai falar assim, mas vai mandar, né, mas e nós? Quantas vezes nós mandamos para ele? Ou para alguém? É isso que a gente tem que pensar, né? Ele é nós somos, né? E esse projeto que ele fez aí, que eu fiquei sabendo aí dos diáconos, dos pastores, é maravilhoso. Top. Vivendo e aprendendo. Foi que o Jô disse. Ele está sempre se atualizando. Sempre se atualizando. Você vai ver que ele está sempre trazendo coisas novas, coisas assim. E que seja de inspiração para nós também. Sim, né? Assim, né? Eu tô com o pastor já faz 6, 7 anos. E eu tô vendo vamos dizer assim, essa evolução, assim, ele realmente busca e tá indo pra um rumo bem, bem legal, assim. Sim. Ele só busca, né? E eu sou enjoado pra essas coisas, né? Você me conhece, você sabe. E é muito, muito bom esse rumo que ele tá indo, assim, de... E a gente vai junto. Né? A gente vai pegando junto. Vai pegando até... A gente tá no vácuo, né? Vamos ali. Quando você vai acompanhar de moto um carro, você vai no vácuo ali, ó, pegando... Pra você não pegar, né? Aquela turbulência ali, isso não é necessário você pegar, porque já tem alguém já pagando um preço por isso, né? E a vida dele, né? Se a gente vê a vida ministerial do pastor, é 23 anos, se não me engano. Que ele já tem, menino, 17 anos, foi jogado como pastor, né? Bem dizer. Aí. Te vira. É uma responsabilidade enorme. Eu também nunca quis ser pastor, não. Nunca passou pela minha cabeça. Falei assim, você mesmo quando tava na igreja. Quando tava ali, eu falei assim, não, eu vou ali, GC é muito bom, vocês sabem disso. Sim. É um momento assim que a gente, sei lá, conversa e conecta mesmo, busca, conhece as pessoas, pega intimidade com as pessoas, e é muito bom. Aí a gente vai saber da pessoa. Por que o Caio não fala? Pergunta pro pessoal do GC, que o pessoal sabe. O Caio tava fazendo isso, ou fulano aquilo, ou ciclano aquilo. Então eu acho essa visão assim de igreja Batista Legacy Church, a visão da igreja, porque é diferente, o GC é diferente, né? Se a gente fala, não é célula, o pessoal fala, é célula, eu falo, não é, que é completamente diferente. Eu venho de uma igreja de célula, que foi uma das pioneiras, que é a Videira, né? Então ela era pioneira, assim, né? Foi uma das pioneiras de célula, mas não é a mesma coisa do que se faz. Então, essa visão que foi dada para o pastor de 10 anos aí, eu creio que foi uma visão mesmo para deixar um legado mesmo, para mudar mesmo a história, porque é isso que o pessoal precisa ser. Cuidado. Sim. Precisa ser cuidado. E essa visão é muito rica, né? Só que tem que ser colocada em prática. É isso que o pastor está colocando agora, em prática. Então, é um ciclo, né? 10 anos. Entendeu? Então, estamos no 3º ano. Terceiro para quarto, né? Vai pro terceiro. Então, é um ciclo. Às vezes pessoas ficam tem um ciclo na nossa vida de 2 minutos numa fila de um banco. Pessoa foi um ciclo da vida dela na sua. O encontro de propósito foi você falar uma palavra. Comecei que o Caio evangelizava onde ele trabalhava, lá com café, né, cara? Eu tenho uma discípula dele aí que ela sempre fala, olha, o Caio, ele falava, quer trazer café? Mas todas as vezes que ele trazia café, ele trazia a palavra. Você entendeu? Falava alguma coisa. Então, é um jeito de se chegar a outra pessoa. É isso que tá faltando muito na gente hoje, né? Tem muita gente que conhece, trabalha com pessoas e pessoas não sabem que é crente, né? E tem muitos crentes, falando um pouco do Caio,
Tem muitos crentes também que é quieto. Tá vendo que tá acontecendo um monte de coisa, não fala, Caio. O Caio vai lá e fala. O Caio vai lá e fala. Mas sabedoria. Deus tem dado sabedoria até onde falar, né? Você vai falar para ofender? Ou você vai falar para tentar colocar na cabeça da bênção que não é assim, porque hoje nós estamos vivendo num mundo que você não pode falar nada, né? Tem algumas pessoas dizendo aí que logo você não vai poder expulsar demônio mais no púlpito. Tá porque você está ofendendo quem pratica alguma religião e tal. E isso é sério. Politicamente você correto, imagina? Tá isso é sério. É muito sério. E as pessoas falam, não, estão vivendo na democracia. Que mentira. Já deixou de ser há muito tempo. Que mentira. Democracia não é isso. Democracia não é bagunça, né? Democracia é meio termo. Todo mundo acha... você não pode ser o extremo, né? De nada. Nem esquerda, nem direita. Seja, né? Digno, reto. Mas não. Tá complicado. Tudo tá colocando igreja, religião, tudo para isso. Tudo tá... meio que se atropelando as coisas, né? Como se dizia meu pai na época. Ele falava assim, as pessoas vão... Meu pai falava isso, é verdade. Ele falava assim que as pessoas iam colocar os bois na frente da carroça na frente dos bois, que ia fazer ao contrário as coisas, porque o que a gente vê hoje é isso. Uma coisa que você falou e me veio à cabeça, eu não lembro quem falou essa frase, mas é que a sociedade foi criada para destruir o cristão. Se a gente for analisar desde o princípio, né? Foi isso. É isso. A sociedade nasceu para destruir o cristão, para perseguir o cristão. Dinheiro, né? A gente fala do dinheiro. Tanto que próprio Jesus fala, né? Daí César. O Mamon, né? Que é o Mamon. Jesus reconhece o poder do dinheiro, né? Porque é o único que ele chama de Senhor também. Senhor do dinheiro. E é bem isso mesmo. E o poder, né? Dinheiro e o poder. Não existe quem tem poder que não tem dinheiro. É uma coisa... Geralmente é um kit, né? Então, mas é uma coisa só. Um pacotão. E eu sou uma pessoa que eu creio muito assim na palavra, do que é colocado. E o pastor Alex já me falou algumas vezes isso daí. Isso não me sai na cabeça, nem falei nem pra ele. Ele fala assim, eu queria ver um tempo que nós fosse pagar em oração. Pagar alguém, alguma coisa, um aluguel, por exemplo, em oração. Cara, eu fico imaginando. Você imagina que pensa, sei lá, orar, tal. E hoje, cara, olha aí pra você ver, a igreja nossa lá, o pastor falou hoje lá, a igreja nossa já tinha tudo certinho, o papel já tava feito. Nós estávamos com a chave, os documentos, tudo ok, as pessoas que iam dar o nome, tudo bonitinho, tudo pessoa que já estava registrado em cartório, estava tudo facinho. A pessoa falou assim, devolve a chave, que nós vamos tirar foto para fazer a vistoria do lugar. E devolveu no domingo, nós estava na chave no domingo. Na segunda-feira devolveu, 9 horas, ele falou assim, 3 horas da tarde você já pode vir assinar. Me ligaram e falaram assim, o dono quer mais tanto. Aí já tirou, falando assim, não tem jeito, tal. Aconteceu em São João. Então a gente vê que as perseguições estão vindo agora, né? E o que depende de nós agora? Ir para as cabeças. A palavra não é destruir, é perseguir. A sociedade é perseguir o cristão. Então hoje tá assim. Aí, né, nesse local, que agora a gente arrumou outro, em Tese, que é um bom lugar, o cara até dá um preço bom. Aí a gente tava com uma infiltração, a gente foi na casa. Nós, membros lá da igreja, foram lá. E aí perguntaram para uma senhora, posso dar uma olhadinha aí para ver como é que é essa infiltração, para ver como é que a gente possa resolver, porque também deve estar atrapalhando a casa da senhora. Vocês vão alugar? Vamos. É para a igreja? Aí eles falaram assim, sim, então suma daqui, e não sei o que. E aí, lá já tinha sido uma igreja. Aí eles foram conversar com o pastor, aí o pastor falou assim, olha, essa pessoa ela faz parte da OAB lá, essas coisas, e o promotor é sempre do lado dela. Então, pra vocês terem uma ideia, quanto o outro pastor anterior tinha que fazer alguma convenção ou alguma coisa, tinha que avisar ela um dia antes, pagar o hotel para ela ficar no horário que ia ter as coisas lá. Então, muita perseguição. Olha agora o pastor Alex falando, né, sobre a igreja lá, tava tudo certo. Os papéis todos certos, né? Vai dar certo, em nome de Jesus, mas olha para você ver a luta, a barreira
que se coloca. E quando eu acho que está acontecendo isso, é porque nós estamos no caminho certo. Porque está incomodando. Está incomodando. Se está incomodando, é porque estamos no caminho certo. Mas, pra gente ver, perseguidos. E muita gente não vê isso hoje, né? Porque não acompanha muito e fala, tá tudo certo e tal. Mas é muito perseguido. Muito. E democracia, nós não vivemos na democracia. Eu acho. Principalmente o cristão. Né? Principalmente o cristão. Assim, não tô nem querendo colocar o cristão de vítima. Não quero vitimizar nenhuma. Nossa... Entendeu? Mas é o que acontece. O cristão não tem voz na sociedade. Ele fala alguma coisa, já vem com uma contra... Cheio de pedra na mão. Exato. Cheio de pedra. O que eu tô falando as pessoas não querem consertar ou amar. E nós mesmos também, cristãos, às vezes, né? Fazemos de vítima, né? Nós não somos, mas muitos, né? Se faz de vítima, né? Sim. E aí vai caindo, não vai seguir em frente. Porque quando tiver pessoas ainda cristãos, nós cremos na palavra, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Alfa, o Ômega, e as pessoas ainda naquela travada. Sabe uma coisa que eu vi hoje? Que eu tava lendo comentários de uma postagem de Páscoa, que era, tipo, era um vídeo escrito assim, Romanos, Jesus está morto. Daí embaixo, Jesus 3 dias depois. E um rapaz vestido de Jesus andando de skate, tá ligado? É até engraçado de você ver, mas é legal. Foi legal a proposta. Virou um debate aquilo lá. Porque entrou uma galera ateísta lá, tal, começou a falar, não sei o quê. A justificativa dos ateus, ou quem é anticristão, quem não gosta de cristão, fala, olha o que a religião fez, a Santa Inquisição, as cruzadas, não sei o quê. Quase, assim, eu não entrei porque eu não quero mais entrar nesses debates. Quantas mortes. Isso, mas você me conhece, você sabe que eu entraria. Mas eu tô diferente, eu não quero mais entrar. O que eu falaria? Cara, eu te mataria com um lápis, se eu quisesse. O que eu quero? Você tá entendendo? O que eu quero dizer? O cristianismo tá aí, você pode usar pro mal? Você pode usar. Pode. E o livre-arbítrio, né? Você faz o que você quer. O livre-arbítrio inclui também, exatamente. Falei, posso te matar com lápis. Um lápis, eu posso escrever uma coisa bonita e posso te matar com lápis também. Então a questão é o que você faz. O jeito certo de usar, como você usa. É isso que... Então não tem como o cara falar da Inquisição, das cruzadas, que teve mortes e tal. Então é aí que eu tô falando que é o hipócrita, né? Coisas antigas que já passaram, já foi comprovadas. Inquisição não eram os pagãos que morreram, as pessoas letradas na época, né? Que sabiam ler, né? Já era uma grande coisa. E elas já eram ali, na Inquisição, queimadas e tal, pra quê? Das bruxas também. Monoteísta, pra ser uma coisa, né? Essa religião é essa, faz isso, faz aquilo, e é isso. E não, aí que tá. As pessoas acham que isso foi em nome de Deus. Isso não foi em nome de Deus. Deus não tá participando disso, né? E as pessoas não, mas as cruzadas, não, mas a Inquisição, mas a igreja é isso, a igreja é X. Eu falei, não, o Senhor não é. Nada a ver. Mas nós vivemos num mundo assim, e a tendência agora é não piorar, mas a tendência é aparecer mais agora, né? Porque creio eu que tem agora, o Senhor está levantando uma nova geração, uma geração assim, que pelo menos ao ponto da gente ver assim, parece que estão mais espertas, não estão aceitando qualquer coisa, né? São poucos, raros, né? A gente vê hoje em igrejas, a parte mais difícil da igreja é os jovens. Sim. Né? A gente vê igrejas aí com 2.000 membros, né? De domingo, 2, 3 cultos, mas de sábado, que é destinado ao jovem, 100 pessoas, 150 pessoas, né? Aí a gente vai ver se tem 2.000 pessoas, vamos fazer uma conta básica, tem 2.000 pessoas lá. É impossível essas 2.000 não ter só 100 jovens no meio deles. Tem o próprio pai, a própria mãe, o próprio parente não traz as pessoas, parece que não, né? Não tá incentivando. Não tá incentivando. E é isso que a gente vai ver. A gente vai ver o quê? Nicolas, né? A gente vê o Nicolas lá, que é um cara, assim, quantos Nicolas tem no Brasil hoje? Pouquinho. Ele não é o dono da verdade. Não, mas né? Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira foi o... Ele é um deputado... mais bem votado lá de Minas, assim, então... Não que ele seja o dono da verdade, não que ele... Mas ele leva o nome.
Ele leva ali, ele luta pelo que ele acredita, tal. Vai errar, mas nós tínhamos que ter muito mais. Muito mais, tem 25 a 26 anos, se eu não me engano. Por aí. Ele. Mas quantos em Pinhal tem? Né? Quantos em São Paulo? Veio um legal aqui. Vem. Né? Não, isso é benção, então. Mas nós temos que abrir as portas para esse pessoal e, sabe, jovem, acho que é a cara nossa, assim, do futuro tem que ser o jovem. Mas o jovem, não o jovem que vem só na igreja para escutar música, né? É o jovem que, ou o projeto Jocum lá que veio aqui, cara, olha que balançada que deu, né? Sim. O pessoal bacana, cara, esse que eu falei agora, o Maquiel, que é top, a conexão. Cara, um projeto excelente. Eu sou fã dele. Nossa. E talvez... Quantas pessoas não passaram por ali? Marcar um esquema com ele. Quantas pessoas que só... Que ouviu falar do Senhor jovem, a intermédio dele. Sim. Entendeu? Porque ele acredita. Cara, não é só você lutar, é acreditar. É que nós estamos falando. Você assistiu dele? Muito pouquinho. Ele fala da casa dele. Ele fala que ele construiu aqui em Pinhal, ele projetou a casa dele para missões. Para receber pessoas. Então, olha só. É pessoas assim que eu tô dizendo que a gente vai ter que, né, que seguir, que ajudar, sabe? Porque a gente vê hoje aí, meu Deus, a gente vai de sábado, meu Deus, as pessoas, as meninas sem roupa, usando droga, bebendo e se prostituindo. E a gente fala, tem filho. Sim. Marcão, vou falar um negócio pra você. Você falou de coisas gritantes que o cristão tem que enfrentar, né? Que é essas coisas, bebida, droga, tal. A gente tem que combater isso e ajudar pessoas que estão nisso a sair, a ser libertas. Só que o diabo, ele tá muito mais estratégico. Sim, com certeza. Ele tá usando o próprio evangelho, entre aspas, claro. Usa. O evangelho inclusivo, por exemplo. Que usa pastores. Esse negócio de evangelho inclusivo não existe. Não existe. Igreja inclusiva, não né? Existe. Não existe isso aí. Então, ou é sim, ou é não. Isso. Deixa o meu sim. Acabou, não tem nem... Eu vou falar o nome aqui, não sei, o Silas Malafaia tá passando um sufoco aí. Você viu também? Fiquei sabendo que ele tá... Por uma fala de uma pessoa. Então... assim, o Silas, ele é explosivo, mas eu gosto dele. Ele foi super correto. Mas ele defendeu, na minha opinião, ele defendeu o que ele acredita. Sim. E eu acho que, como se eu tivesse visto alguém de outra religião defendendo, amém, você pode se defender. Né? Eu acho que isso é normal, a pessoa, o satanista vai falar, deixa ele se defender, nós não precisamos, né? E isso é democracia. Isso é democracia. Né? Mas é difícil, hoje em dia é difícil, né? O Silas Malafaia, ele tem esse próprio Nicolas que a gente tá falando, tem mais alguns nomes aí que estão hoje não... Eu vi outro pastor lá, um pastor baixinho, não lembro o nome dele, que tava debatendo com aquele outro do Leonardo Salles, né? Leonardo Salles. Leonardo Salles, acho que é esse mesmo. Como é que chama o rapaz? Não sei o que, Rodrigues, eu acho que o cara. Eliseu Rodrigues, ele? Alguma coisa. Também. Eu vi ali também. Assim. Que um é profeta, né? Isso, então, que quer dizer? Muita gente metendo pau, né? Nos dois. Mas na verdade, o que compete a nós? Olhar e entender, analisar. Isso. Não entrar numa. Sabe, porque não vai. Eu tava vendo esses dias alguém discutindo também alguma coisa sobre Bíblia, né? Sobre batismo, né? Eu vou entrar no contexto, senão a gente vai demorar muito. Mas era assim, batizava em nome do Pai e do Espírito Santo e outro só no nome de Jesus, né? Então eram duas vertentes e tal, que na verdade é a mesma, né? Jesus é a Trindade, né? Jesus é Deus. Mas eles debatendo, né, teologicamente, assim, conversando, e os comentários embaixo, sabe? Coisa de brigar, de xingar um outro. Eu falei assim, mas... é o propósito do evangelho? Tá salvando alguém? Então, tá salvando alguém? Você tá pregando pra alguém? Nós tá criando dúvida. Então tem certas coisas que a gente... né? O que eu faço? Quando eu vejo, eu já nem assisto.
Eu vejo que tá nesse negócio, assim, já coloca. Vou, Então, tem algumas pessoas que eu sigo, é poucas, assim, 2 ou 3, que eu vou mesmo assim. Pregou, escuta a pregação, vejo lá, eu acompanho na Bíblia para ver se tem nexo, se Deus está falando mesmo. Sim. Então, essa que é nós temos que se questionar, né? Falta de conhecimento, né? Nós não podemos ter essa falta de conhecimento. Então, essa busca agora, nos tempos de hoje, tem que ser muito mais. E os jovens, né, eu acho que a gente tem que enfatizar bem os jovens, porque assim, se para nós já estamos mais velhinhos, né? Já fomos jovens um dia, né? Mas para nós já tá difícil. Agora você imagina o mundo, do jeito que a gente tá falando, e igrejas incluindo coisas do mundo dentro da igreja. Aí às vezes o jovem acha que tá dentro da igreja que vai ser salvo, mas ele tá ali servindo ao diabo. Se perdendo cada vez mais. É o cara pregando um falso evangelho, levando pessoas anestesiadas pro inferno, né? Porque a pessoa não tá sentindo nada, tá achando que tá fazendo o correto, tá sentindo paz, né? Em seguir aquilo. Porque a igreja não salva ninguém. Igreja, a palavra não fala que Jesus vai voltar para a igreja X nem Y. Não vai salvar. Mas as pessoas vêm, não, mas a igreja é tal, mas a igreja é tal, mas o cantor tal, sim, tem certas coisas que eu mesmo, assim, eu vejo o pessoal, o fulano vai cantar lá em Campinas, vamos pra lá, ou o fulano vai pregar lá não sei o que, eu não vou. Eu sou assim também, igualzinho. Eu não vou. Louco, tem meu pastor aqui, eu vou domingo, se for um dia, na segunda-feira que não tem nada, e eu for pra dar um passeio com a família e tal, até pra você ver as coisas, mas eu trocar as coisas da minha igreja, sabe, da minha igreja, da minha congregação, onde eu congrego, sabe, eu já escutei gente falando assim, eu vou tomar Santa Ceia lá não sei na onde, de São Paulo. Eu falei, cara, Santa Ceia é uma coisa pra você tomar com a sua família, não é nem com a igreja, é uma coisa pra você sentar à mesa, né? Santa Ceia a gente tem que tomar na nossa igreja, não é, eu vou na outra igreja lá, porque não, cara, sabe, é os contextos, né, os contextos. Então as pessoas pegam muito pedacinho da Bíblia, coisinha, versículos pequenininhos, né? Aí não sabe como é que estava escrito antes. Faça isso para pregadores, porque quando eu vou fazer minha pregação, eu gosto de ler. Eu estava lendo sobre Êxodo. Já li várias vezes. Eu li 2 vezes Êxodo inteiro. Para mim saber, se alguém me perguntar alguma coisa, ou para mim ter o contexto da onde que saiu. O povo estava saindo lá, tá. As 10 pragas. Olha, a última praga. Qual que foi a última praga? A última praga foi do anjo da morte. Do primogênito. Foi a única que o Senhor ele não precisou falar nada aliás, foi a única que precisou do homem se posicionar. As outras pragas, nenhuma. As 9, né? A primeira foi da água, né? Então, eu tenho, não é porque eu sou pastor, mas se eu tô levando alguma coisa, eu não posso levar um contexto. Eu levei Êxodo 12:2, eu não lembro. Mas eu tenho que ler Êxodo inteiro e ter uma noção, né? E hoje não, as pessoas hoje falam assim, vou falar sobre parede, tá? A pessoa usa um versículo e, né? Mas aí, que nós estamos falando, aonde que você vai chegar na pessoa? Motivacional, o que mais tem hoje não é palavra. Não é palavra. Eu estava vendo esses dias uma pessoa, estava pregando, né? Pessoa famosa. Cara, ela leu 2 versículos só na pregação inteira, que não tem, na minha opinião, não tinha nada a ver. Eu falei assim, meu Deus, e as pessoas lá adorando, no louvor. Aí eu falo assim, é falsa adoração. Por isso que a palavra fala que ele procura verdadeiros adoradores. Se ele procura, porque não tem assim, ator direito, não, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Porque a coisa mais fácil do mundo é você abrir a boca e cantar, entra na minha casa, entra na minha vida. Como é que Deus vai entrar na sua casa? Como é que Deus, se acorda de manhã, você não tá nem aí, você já sai, vai falando. Deus, ele nos criou, eu vejo assim, eu fico até meio assim motivado, porque Deus, ele nos criou, ele era o verbo, era falar. Então ele nos criou para ter intimidade. Eu escuto a voz do Espírito Santo, entendeu? Eu de manhãzinha, eu converso com o Espírito Santo. Quando eu tô orando lá na frente, às vezes a pessoa fala, nossa pastor, mas você grita, não sei o que. É o meu momento, tô na casa do meu pai, entendeu? Você também tá no seu, faz o seu, né? Se a pessoa estiver ali. Mas quando nós fomos para algum lugar para adorar o Senhor, é verdadeiramente adorar. Aí você conversa com o crente, você tem um altar na sua casa? Todos falam que tem. Tem meu lugar, eu tenho meu altar, o meu lugar que eu oro, no meu quarto, tem uma Bíblia ali e tal.
Tem crente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. É mandinga, rapaz. O que a palavra vai fazer ali? Aí não adianta você ter um altar na sua casa se você não tem um lugar para sacrificar. Se você não tem um lugar para o holocausto. O que você vai levar para o holocausto? Joelho no chão. É busca. Não? Às vezes a pessoa tem um lugarzinho lá. Ah, ali tem uns livros, igual o pastor falou hoje, né? A pessoa vai lá, compra o livro lá, mas não lê o livro. E é assim, ele falou, eu lembrei, o João, né, o filho da Cris, ele tava com um livro e eu vi lá Don Quixote. Quem não leu Don Quixote? Já leu? Já leu? Não, você conhece a história. A gente já leu, né? Não. Mas a maioria já, né? Então, assim, eu não li o livro, mas a gente conhece a história. A história eu conheço. Aí eu falei assim pra ele, falou assim, eu tenho que entregar agora semana que vem. Já faz 2 meses que o livro tá comigo. Aí eu falei assim, legal, do que fala mesmo? Aí ele falou assim, tô no capítulo 27, mas é o Don Quixote. Entendeu? Não leu. Vai entregar, vai pegar outro livro e tal. Aí o que eu fiz? Falei assim, tá bom, agora você vai ler. Aí toda semana você vai ler os capítulos lá e nós vamos debater. Bíblia agora, que eu tô fazendo lá na minha casa também. Toda semana vai falar sobre um versículo, eu quero que ele explique pra mim. Mas você tá forçando. Não, a palavra fala assim, que se você de pequeno, né, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviar. E se a palavra é verdade, temos que instruir. Sim. Mas às vezes falta isso, porque a gente pensa assim, não, mas coitado do menino. O menino tem que fazer isso, coitado daquela pessoa, coitado. Então tem que partir de dentro de nós também, sabe? De dentro da nossa casa. Assim, não adianta só a gente ser espelho. A gente também tem que... As pessoas vão vir pro espelho. Isso é óbvio, né? Eu até comento com o menino que trabalha comigo. Todos que trabalharam comigo, isso não é se gabar, não. Mas todos que trabalharam comigo, eu levei pra igreja. Porque se caminhar comigo, andar mais do que 8 horas e ver que eu não sou um homem de Deus, ou ver que eu faço as coisas erradas e a pessoa não querer, não tem como, todos. Não trabalhou. Depois, né? Então, passou 4, os 4 foram pra igreja. Entendeu? Os 4. E eu não sou a pessoa que fica assim, não. Vou passar na sua casa pra ir na igreja, se eu sou patrão. O cara vai, se eu falar isso. Uhum. Eu nunca falei assim, você vai... as portas da igreja estão abertas, quando você quiser ir, você dá um toque. É assim que funciona. Tá. Mas as pessoas iam vendo. E a gente tem que ser o espelho e também impor certas coisas. Mais ou menos isso. O Caio tem quantos filhos, cara? Tem 3. 3. Eu ia falar 8. É fácil? Não, né? É fácil? Não. Não é fácil. Só que a palavra nos assegura. Ensina. Então o que a gente faz? É trazer. Traga na igreja e no celular. Já tá deixando o celular, porque às vezes a gente traz e deixa no celular. Deixa o celular e a pessoa vai lá, tá aqui no celular, não vai aprender nada. Aí as irmãs se matam lá na escolinha, porque você imagina, né? Não é fácil, querido. Não é fácil. Eu já fiquei uma vez, eu sei como é que é. É por amor mesmo. As pessoas que tomam conta da parte infantil é por amor. Porque não é fácil. Nos dias de hoje você tem que ter paciência, tem que saber ser lúdica, ensinar. Porque se as crianças forem vir no culto e for jogadas lá e não for ministrada, é melhor que fique em casa. E para ser ministrada é muito difícil. Muito, muito, muito. Criança é lúdica, criança tem essas manhinhas, mas a coisa mais bonita que tem depois você perguntar do culto. E aí, o que foi? Multiplicação dos pães, dos peixinhos. Cara, tá ministrando na vida. O que você tá fazendo isso, levando a sua filha pra um lugar assim ou pro seu filho, é coisa que ninguém pode te tirar. Ninguém pode tirar. Sabedoria, essas coisas, ninguém pode. Conhecimento, ninguém pode tirar, cara. Sim. Então é primordial. E na igreja, cada vez mais, na nossa igreja, a gente vê que tá uma coisa séria. Mas se a gente vai vendo nas outras igrejas aí, cara, estão jogando as crianças. Estão jogando. Tá falando de músico. As igrejas, acho que eu comentei com o Jô esses dias, as igrejas aí mais assim, como é que eu posso dizer? As igrejas mais conhecidas, maiores aí, os músicos são pagos. Não são o pessoal da igreja. E eu conversando com algumas pessoas, as pessoas falam assim, sabe? É assim mesmo, porque imagina numa igreja com, tudo bem, tem 2 mil membros, quantos bateristas não tem? Né? Aqui já estamos 2, né? Mas quando não tem, e para ter uma constância,
sei lá, mas não é uma coisa meio assim? Na minha cabeça, assim, eu fico meio assim, falando, meu Deus, né? Mas é uma coisa que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. O tempo está passando, as coisas estão acontecendo e nós estamos ficando para trás. Porque o problema é depois, a hora que você tiver seus 60, 70 anos, não tiver muita coisa para você fazer. Não que 60, 70 anos não tenha, mas para entender que na joviedade, né, que a gente tem mais essa força. E a gente fala assim, não fiz. Acontecia comigo e eu não fiz. Acontecia comigo e eu não fiz nada para mudar. Então eu acho que pra gente mudar, a gente tem que começar dentro de casa. Antes de querer mudar, até nessa versão que a gente, da nossa Bíblia, a NVT, nova versão transformadora, fala assim que antes da gente ver o cisco no olho do irmão, é pra gente ver o tronco da árvore que tem no nosso. É o tronco da árvore que usa, pra você ver tanto que tem, né? E aí, se a gente vê sempre dos outros, mas o da gente, né, a gente vê pequenininho, mas é mais ou menos por aí. Mas é mais difícil a gente ver nossos erros, né? Até quando você tá na escola dominical, né? Da escola dominical, falava assim, fala um defeito do Jô, por exemplo. O Jô tá na escola dominical comigo. Não, o Jô o Jô, como um exemplo, o Jô é mala sem alça. Beleza. Como é que você sabe? Acertou! Aí tipo, não, você falou do Jô, agora fala o seu. É muito difícil. Vou contar essa coisa que o Caio falou, veio a calhar agora. Isso é pra vocês que estão fazendo GC. Quarta-feira é um dia que não dá muita gente na nossa igreja lá, né? Nós temos o crente macarronado, de domingo. O domingueiro, né? Mas de quarta tem sido muito benção. Por quê? Nós estamos trazendo dinâmicas e como se fosse um GC. Um GCzão. A gente faz lá, de quarta-feira. Né? Às vezes dá muito pouca gente mesmo. Às vezes dá... Essa última vez agora já deu mais gente. Né? Mas aí o Milton trouxe uma dinâmica, nosso diácono lá. Ele trouxe uma dinâmica da gente... Mandou cada um pegar um papel, escrever o nome. Né? Então, vamos lá, Marta, tal. E depois escrever alguma coisa boa a respeito daquela pessoa. A gente ia passar no papel, mas sem marcar o nome. Então eu sabia que o Caio, estava marcado o Caio, eu ia pegar o papel do Caio. Eu ia escrever alguma coisa para ele, elogiando ele, né? E falando alguma coisa, só elogio. E aí a gente virou, cara, que coisa top que foi no final daquilo lá. Pessoas curadas, diversas, mas é que ele tá falando, a dificuldade que a gente tem às vezes. Tinha pessoa lá que ficou quase 5 minutos para escrever 2 palavras para elogiar a outra, que não tá acostumado a elogiar. O cara tá falando. E cara, aquilo lá foi, olha, nós estávamos umas 15 pessoas, as 15 pessoas saíram chorando de lá, transformadas, porque a outra, olha, porque eu via você como isso e tal, mas sempre coisas boas, né? Usou um versículo lá. Mas é bem isso mesmo. A gente tem dificuldade, às vezes, de elogiar a pessoa. Até fica meio assim de elogiar, né? A gente tem que elogiar nossa esposa, né? Sempre. Sim. Elogiar. Mas, e as pessoas? Né? Pela roupa. Sei lá, a roupa. Ó. Quanta gente não acha bonito o Caio? A roupa que o Caio, o estilo dele. Não sei, não. O estilo. Eu acho que só ele mesmo. Não, brincadeira. Mas tem, já casou, né? É verdade. Mas, enfim... Mas e a Kátia conheceu ele assim, por incrível que pareça. Olha aí, ó. Mas a Kátia usava óculos, né? Não, né? Não. Era lente. Não, nem lente. Mas é verdade, nós temos essa dificuldade nossa, é muito que o Caio trouxe pra gente, acho que é muito importante. Pra criticar, se a gente for criticar, vamos falar mal ali do rapaz do som. Agora? Pra começar agora? Vamos agora. Eu tenho certeza, não, de verdade, se a gente pegar um papel aqui, a gente vai achar várias coisas pra falar dele. Aí vai começar a procurar os erros. Aí que tá. Uma delas tá estampada na cara dele, olha lá. A gente já vai falar... Olha só. Eu não deixava barato. Meia rasgada, tênis... Nariz pontudo. Agora você vai falar de... Agora a gente vai falar de coisas boas dele. O que a gente vai falar? Te para um pouquinho. Ele é inteligente, ele é nerd. Ele é geek. É geek? Ainda bem que é geek. Mas nós temos uma dificuldade muito grande, assim, de elogios, assim. E ainda mais pro homem. Acho que o homem elogiar outro homem é difícil. A minha esposa chega e fala assim, olha lá, que homem bonito. Ela fala assim,
Falei assim, um cara bonito, pessoado, né? Quando a gente tem essas... Sim. Hoje as pessoas acham, mas tá achando outro bonito, já vem com aquele, né, sorrisinho. A mulher principalmente em empresa, né? Dá uma dessa na empresa pra você ver. Pastora, já faz... Mais ou menos isso mesmo. Mas esse elogio foi muito alto. Eu recebi elogios lá que eu não tinha nem noção, assim, que se passava por isso. Desculpa. Eu recebi elogios lá que eu nem passava pela minha cabeça, assim. Aí eu fui colocando, eu tenho papel até hoje. Guardei o papelzinho de caderno. Uhum. Cara, mas coisas assim que eu falava assim, olha isso. Aí a pessoa falando coisas boas ao meu respeito, mas de coisas que eu não me enxergava que eram coisas boas, que é normal, às vezes até tal, mas que certas coisas, o jeito de cumprimentar, o sorriso, as brincadeiras. Então as pessoas falam, olha, muitas das vezes nós não escutamos, nem deixamos de fazer isso porque nós não escutamos, mas na hora de criticar, muito fácil, muito, muito fácil. Se eu for falar aqui pro Caio agora, pro Caio criticar a Kátia, como é que você vai sair crítica, mas acho que eu não durmo em casa. Brincadeira. Eu nem posso criticar a minha líquido, gente. Tá apagadinha. Isso é benção. Mas e o elogio, a gente é sempre o mesmo elogio. É isso que eu queria trazer. Não é que a gente não saiba elogiar, mas é sempre os mesmos, né? A esposa é amorzinho, ai amor, comida tá boa, não sei o quê. Mas não é só isso. Mulher não vive só de fazer comida, só de lavar roupa, só de investir, enfim. Quanto tempo faz? O Caio, a mulher dele trabalha no salão, né? Mas vamos lá, quanto tempo faz que você não investe na sua esposa? Pagar uma unha, um cabelo. Ela se faz, ela é manicure. Não, então. No meio do Caio também, né? Mas a gente é muito assim. Quando nós vemos a mulher relaxada, o que a gente faz? Não faz uma unha, não é? Não faz o quê? Já. Um pouquinho mais sutil. Coloca nos créditos lá também, tá? As unhas da Jaque, da Kátia, pra gente poder investir nas mulheres, né? Porque criticar é muito fácil. Muito, 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 muito fácil. Infelizmente é verdade. Pior que é. A gente tinha falado a respeito a forma, né, que o mundo trabalha, né? Eu lembrei de uma frase, acho que é do Douglas, que ele fala que o inferno não é atrativo, né? Ninguém quer ir pro inferno. Só que o caminho até lá é. Se a gente for analisar, é isso mesmo. Ninguém quer mesmo. Do Jesus Cop lá? Quando você tem uma galera dentro da igreja te rumando pra lá e fica... Não da igreja, tá dentro da igreja no geral. De algumas, né? Isso, Porque todo mundo sabe que o inferno é ruim. Sim. É isso mesmo, né? O inferno sempre foi tido, sempre todo mundo em desenhos, né? Tudo vem desde sempre. O inferno é ruim. Então ninguém quer ir pro inferno. Mas o caminho até lá é atrativo. O diabo é astuto, né? Ele vai usando tudo que ele pode pra... Tem uma coisa que minha mãe fala, que uma vez eu indaguei minha mãe, né? Falei, como é que esses videntes falam a verdade? Eu era pequeno, já tinha essas... Como é que... a gente não acredita em vidente, a gente é cristão, né? Mas como é que esses videntes falam a verdade pras pessoas e é realmente o que tá acontecendo? Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, o diabo vai falar até a verdade pra ganhar a tua alma. É verdade. Mas e essas pessoas também, quando procuram, elas já vai... Vamos lá. Né? Não vamos fazer apologia, mas quando a pessoa vai lá procurar, é porque que a gente vê aí, devolva o seu amor, né? Em 3 dias. Quem que vai procurar essas pessoas? Pessoa que tá perdida. Sim. Quem tá bom não vai procurar. Então fica fácil você induzir a pessoa também, né? Dá uma colher de chá pro diabo, porque sabe que a pessoa tá indo lá porque justamente porque ela tá com esse tipo de problema, com algo parecido. Então também não é uma coisa muito assim. Aí você pega o charlatão, né? E eu friso todo charlatão mesmo, né? Se não for o que a gente tá falando, é o inimigo mesmo, dando a verdade também. Mas aí fica fácil, a pessoa cai que nem um peixinho. Ela já tá machucada, já tá carente, já tá daquele jeito. Aí a pessoa fala que vai voltar. Mas vai. Você vai lá, dinheiro, vamos falar voltando do mamão. Pessoa, a pessoa é tão boa, mas não, faz voltar então, de graça, sem mexer em nada, né? Não, então. Sempre tem algo
algo por trás. Mas hoje em dia a teologia da prosperidade, ela deu uma repaginada, né? Agora é a teologia coaching, né? Sim. Que tipo, você tem... Não é só o dinheiro, é a tua estabilidade emocional também, que o cara quer desesperadamente que você encontre ela, mas pagando uma boa grana, né? É a boa, né? É... Boa. Tem um pessoal aí se dando muito... Muito bem. Não é nem se dando bem, né? Se vangloriando, né? Se ganhando um pouquinho. Entrando de helicóptero, né? Pra pregar. Então... mas a gente vou falar tá falando... Mas as pessoas aí tem e usa 2 versículos, um versículo pra falar, pra entrar dentro da igreja. Sim, exatamente. Né? Vou falar uma coisa que talvez seja polêmica no meio do... põe o foguinho. Foguinho. No meio do... Aonde o Bolsonaro é cristão? Marcão, você falou tudo, Marcão. Aonde? É a coisa que eu sempre indago a galera. Aonde fala que ele é cristão? Só porque ele batizou no Rio Jordão? Só porque ele batizou isso no Rio Jordão. Só por isso. Ah, mas a Michele que ele... Nada a ver. Ela pode até ser, mas não significa que... Eu votei pra ele, menos pior, né? Tem ainda a convicção, mas colocar ele num pedestal e achar que ele tá... Não. Uma coisa que o pastor Anderson Silva fala sobre o voto no Bolsonaro é que é um voto de contenção. É isso. Não é que você tá idolatrando o cara. Eu também votei nele por contenção. Mas aonde ele é cristão? Falta de opção. Aonde ele foi o Messias? Todo mundo falava. Messias, né? Só no sobrenome. Só no registro. Não, mas meu Deus. Até ele falou, né? Como que é? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Eu não faço milagre, tá ok? Imitação top. Não faz Olha, isso não, vocês não têm noção. Pra escutar uma imitação dessa, 11h06 da noite. Aí é hora de dormir. Pode dormir, gente. Acabou. Mas é verdade. E o pessoal idolatra. Tem pessoas idolatrando, pessoas brigando. Brigando até muito. Hoje ainda. Famílias estreitas. Olha que tem, político, mas vamos lá. Ó, quando foram pra investigar os filhos dele lá e ele cortou, que lá pra mim já demonstra que não é cristão. Né? Não precisa. Porque cristão não é quem é batizado, né? A gente tava falando, né? É porque a pessoa se batizou, porque a pessoa tá indo na igreja, que ela é um cristão, não. O que quer dizer cristão? Né? É um cristão, um pequeno Cristo. Pequeno de Cristo. Você acha que Cristo ia fazer as coisas que esse pessoal faz? Tão longe, muito longe, muito longe. Muito longe. E ele foi... Primeiro de tudo que ele não se envolveu com política, né? Primeira coisa, né? Não se candidatou a nada. Nada. Como assim? Não entendi. Jesus. Ah, sim, Jesus. sim. A gente tá falando do outro Messias. Mas houve uma confusão de Messias. Mas é uma loucura, porque quando você pergunta pra essas pessoas mesmo, que estão aí mandando mensagem, fazendo isso, fazendo aquilo, falar que Bolsonaro não é crente, que não é cristão, pessoal. Isso é uma treta. Como a pessoa endemonia na hora. Você vai votar no vermelhinho. Você vai votar no vermelhinho. Vermelhinho. É que eu falei assim, a democracia. O polegar vermelho. E é assim, nós cristãos não podemos ser assim, né? Igual a gente tá falando assim, não. A gente tem que ser mente aberta, olhar e ver, tá. Porque é o menos pior. Né, minha opinião, né? Dentro de lá eu votei pra ele. Se tivesse, votaria de novo. Sim, né? Não tem. É um voto de contenção. E tal. Aí tem muita gente que fala assim: mas então você não vota no PT, por exemplo. Se eu ver que tem um cara lá que vai mudar, que tem eu votaria no PT, no PL, sei lá, qualquer PC partido. do B. Só não no PSOL. No PSOL não, no PSOL não dá. Tem um limite. Tem limite aí. Mas Você processar, você sabe, né? Certeza. Mas certas coisas que a gente não consegue entender. E as pessoas, né, colocam um tampão, né, no olho e acham que aquilo lá vai ser... Nossa, as pessoas... Olha, eu perdi amigo, gente da igreja. Cara, eu também perdi amigo. Teve gente que chegou em mim e falou assim: pastor, votar no PT é pecado? Claro! E sério? Mas não falou assim... Aí eu falei assim, chorar pra não falar. E assembleiano, assim, sabe, dos bem assim, falou assim, oxi, da canela vermelha. Falou assim, eu falei assim, querido, o voto é livre. Canela de fogo. Foi aí que eu saí. Mas eu quero saber se é pecado. Ela queria me apertar pra saber, se a pessoa queria saber. E eu falei assim, o voto é livre. Livre-arbítrio. O que você acha?
que você entendeu? Você foi saber o que essa pessoa vai trazer, o que ela pode te ajudar, o que ela não pode, o que ela vai fazer, o plano de governo. As pessoas não sabem, tá lá. Ele é obrigado a fazer uma certa porcentagem do que tá marcado lá. E as pessoas não sabem disso. Aí as pessoas vai indo. Aí as pessoas vão falando de aborto, que hoje é aborto, né? Hoje tá bem assim, um negócio bem mais forte, né? Inclusão, LGBT, tudo. Tal. Tem três versículos que vem na minha cabeça agora, que se enquadram totalmente nisso. Meu povo perece por falta de conhecimento. Quando Paulo fala da adoração racional. E quer bebam, quer comam, faça tudo. Então, e não conformeis também. E não vos conformeis, é mais um. E por quê? Quer coma, quer beba, é o quê? É tudo que você faz. Isso. Até seu voto é uma forma de... É uma expressão. É uma expressão que você tá defendendo o que você acredita. Você não vai... E é no livre-arbítrio. A partir do momento que você tá votando é porque você acredita naquilo. Sim. Então, né, você tá apoiando aquilo. Foi excelente. É o mesmo esquema pra mim é a mesma coisa de você dar um like lá no Instagram ou no Facebook. Aleatório. Você curtiu aquilo, é porque você gostou. Com certeza. Agora, aquele conteúdo que você tá curtindo vai de encontro com seus preceitos cristãos? Então, não é? Glorifica o nome do Senhor? Né? Que a gente sempre tem que nos perguntar, né? Se eu fazendo isso aqui vai glorificar? Se eu entrando numa brincadeira que eu tenho que estar falando pro cara, às vezes você entra numa coisa que você não vai, sabe, você não vai evangelizar, você não vai levar o nome de amor, você não vai plantar nenhuma sementinha. Então, às vezes, não compensa. Mas tem uma coisa que o pastor Alex fala, que é do posicionar-se. Ele fala bastante disso. Às vezes, o seu posicionar vai causar um atrito. Um impacto. Às vezes vai causar essa divergência. Muitas das vezes. Porque se tem palavra, tem. Jesus era assim. Sim. Quando ele falava lá, dai a César o que é de César. Ele não tirou a autoridade que já era constituída, né? Porque toda autoridade, a palavra não fala, ele não pode ir contra a palavra. Toda autoridade é instituída por Deus. O Lula ganhou. Eu falei lá na igreja, queridos, vão ter que orar pelo Lula. Sim, E tem que orar, eu oro. Ué, se toda instituída, né? É instituída por Deus, então, lá também, César na época, o que era? Daí César... Era uma se ele falasse alguma coisa ao contrário... Né? Porque tem umas... eu falei assim porque tem muita gente, muitas vertentes que falam que ali é um povo doido, né? Que fala que Jesus nos posicionou, que ele se curvou a César. Não. Se a gente entender, olha, é a palavra. Nós acabamos de falar que ele é a palavra. E a palavra fala que toda autoridade. Toda. Se é toda, é todas. É tudo. Não é todes, é todas. Não é todas. É todas. Cara, até o microfone desistiu. Eu vou embora. Até o microfone, tá vendo? Isso aí não é esse microfone aí. Olha. Mas é verdade. Eu acho que esse microfone tem partido. Mas política é bom também. Eu sou a favor, assim, de falar mais de política, assim. Eu gosto também. Não de trazer culto. Sabe, trazer culto assim, não. Isso eu acho não. Mas você ter um tempo com as pessoas, instruir, né, uma reunião, falar, ó, queridos, é assim, eu acho muito importante. Muito, muito, muito importante. A gente tá falando aí, se tudo que a gente vai fazer tem que glorificar, se tudo que a gente for fazer tem que colocar, essas coisas são primordiais. Porque a gente pode estar fazendo o quê? Dando a curtidinha do jeito que você tá falando, pra alguma coisa que vai vir depois e você fala assim, ó, você participou. Você patrocinou isso. Você patrocinou de uma maneira ou de outra. Ó, tem um dedinho seu lá, tem um rabisquinho lá. Eu acho engraçado nas redes sociais, né? Quando algum candidato faz alguma arte lá, né? Alguma peripécia. Aí quem não votou coloca lá, eu não carrego essa culpa, né? Esse BO não é meu. Esse BO não é meu. Tem gente que só vota em branco e fala assim pra vida inteira. Eu lavei minhas mãos, eu não sei o quê. Todo caminho leva a Deus, olha que mentira. Todo caminho leva a Deus. Eu não falo essas coisas, tipo, esse BO eu não assumo, isso aí eu não carrego, mas faz o L eu falo, é muito bom. É uma expressão, né? É uma expressão assim meio... É válida. Mas quando a gente fala o L, olha aí que tá. Tem que ver como que a gente tá falando esse fazer o L.
Se a gente tá torcendo pra que aconteça ruim pra gente fazer, entendeu? Eu faço mais da zoeira. Não entendi. Mas é isso que eu penso. Por quê? Cara, nós temos que torcer pelo Brasil, torcer pela nação. Pela né? nossa Com certeza. E eu falando pra você que eu converso bastante, tem bastante gente que quer que o Brasil se ferre por causa... Não, eu quero que mude o conceito que o Lula seja o melhor presidente de todos os tempos, cara. Eu já vi gente, na época que ele ganhou, né? Agora também eu quero que o Brasil exploda, não sei o quê. Mano, você mora no Brasil. Se o Brasil explodir, eu acho que você vai junto. Você entrou num assunto interessante, Marcão. Você entrou, acho que é a oportunidade melhor pra falar. E a gente não conseguiu falar na primeira participação sua, nas outras que não deu certo, que tem conversas no limbo aí que vai ficar pra sempre, gente. Mas, assim, eu sinto, não sei, eu posso estar errado, que o Lula é o último presidente constituído do Brasil. E eu vou explicar por quê. Tá em Apocalipse, você sabe por quê. Então, eu já vi assim algumas... Eu leio muito, né? Escuto, leio muito assim. Eu gosto dessas coisas. Tá assistindo De alguns Apocalipse, documentários. você gosta? Eu também gosto muito. Eu tava vendo alguns documentários. E então eu tenho um pouquinho de embasamento pra falar assim. Uma coisa assim que eu falo. Sempre quando as pessoas falam que tá próximo o fim, tá mais próximo do que nunca, isso é óbvio. Se a gente for analisar. Tecnicamente, Né? cronologicamente Se eu falar falando. hoje, tá mais próximo o fim, eu acertei mais do que as outras pessoas lá atrás. Sim. Agora, se você falar daqui 2 minutinhos, você também tá mais certo do que eu, né? Mas eu sinto pelo andar da carruagem, assim, espiritual, assim, eu não quero crer que seja já, né? Até porque eu acho que não estão preparados ainda, entendeu? Sim. Mas eu acho que tá levando ao caminho já de muito próximo mesmo, mas muito, muito. Não sei se vai ser o último, entendeu? Então, por que eu falo? Mas... Porque em Apocalipse, como você já leu e gosta também, fala de uma liderança mundial. A nível mundial. Uma liderança, um líder pro mundo inteiro. Então, eu creio que tudo isso tá sendo... Até assim, eu vou falar assim com todo respeito. Inclusive o Papa Francisco pediu a nova ordem mundial, né? Já era pra ser, mas aí, pra quem não conhece, o Papa ele só poderia ser Papa, constituir outro Papa depois que ele falecer. Sim, né? sim. E isso não aconteceu atrás agora. Com o Bento XVI. Então por isso que eles falam que tem essa parada na linha do tempo, né? Sim. Mas é especulações, né? A gente pode colocar como... como é que eu posso dizer? A gente pode colocar já como um presságio, uma profecia, alguma coisa assim. alguma coisa. Profecia, isso. Profecia. Um sinal, né? Não sei. Eu não saberia. Por isso que eu falei pra você que eu não saberia se fosse agora. Mas eu não tô colocando o Papa como uma chave. Eu tô colocando ele como uma evidência, vamos dizer assim. Porque até ele pediu uma nova ordem mundial. Nova ordem mundial é um reset em todo o sistema que a gente conhece. Imagino. Né? Então, se uma autoridade religiosa do nível dele tá falando isso, então... porque... alguma coisa pra tá que isso aconteça, tem que ser mesmo mundial mesmo. Sim. Né? Tem que ser alguma pessoa aí que tem uma relevância muito grande. E em todos, o Papa é um deles. Né? O Papa é uma dessas autoridades que a gente sabe que tem uma voz, né, que... é estrondoso. Né? É uma coisa que a gente tem que parar pra pensar mesmo. Mas eu não quero crer que seja, sabe? Não quero crer assim, que já tá tão próximo assim, mas que tá próximo. Nunca esteve tão próximo mesmo, que eu falei. É jargão, mas é verdade. Sim. Mas agora parece que, sei lá, eu sinto muito mais essa coisa. A gente vê a perseguição, as coisas que tá acontecendo, às vezes as coisas que a gente tá vendo, a própria igreja, dentro da igreja, né? Amor de muitos esfriando. Não vê mais igreja manifestando, né? Aí a gente vê... Não tô dizendo não só o diabo se manifestando, não. Tô dizendo a própria igreja mesmo se manifestar dentro da igreja. A gente vai no culto. Às vezes, eu vejo os ministros de louvor, vocês que tocam lá, cara, dando o máximo para ver se a pessoa pelo menos fecha o olho e adora um pouquinho, né? As pessoas estão lá assim, ó, celular, vê a hora, vai... Aí se um dá aleluia, o outro também fala aleluia, porque se partir dele não vai, né? Então a gente vê que tá morno.
né? Então tem que acontecer algo. Esse algo é um avivamento. Esse negócio da palavra que diz, o amor de muitos se esfriará, né, nos últimos dias. Não é só aqui. Então, não, é aqui também. E não é esfriarão, esfriará. Esfriará, é. O amor, então, afirmando. Então, não é só o amor aqui, o amor aqui também. Isso. Então, outra coisa que eu ia falar também sobre isso, a própria guerra tá levando as pessoas a desesperadamente correr atrás da paz. Lógico que só que essa corrida até a paz vai trazer a falsa paz. É o caminho, né? Que é a falsa paz que o anticristo precisa pra se manifestar. É o caminho largo, né? Exatamente. É o caminho estreito, o caminho largo. E eu tava até vendo uma pregação sobre uma pessoa falando de caminho estreito assim, bacana. Eu nunca tinha visto assim, nunca tinha pensado por esse lado. Ele falou assim, por que o caminho estreito é melhor? Porque o caminho estreito você rela, Jesus é a porta. Ele fala, então ele fala assim, quanto mais estreito é o caminho, você rela, você tem conexão com ele. O caminho largo é longe, é fácil, né? Você não precisa, porque para você caminhar junto com Jesus né? Não é fácil. Não é fácil. Né? Precisa muitos. Então, o que está acontecendo hoje no dia? Hoje as pessoas que a gente faz apelo, vai lá, faz a palavra, prepara com carinho, faz apelo, a pessoa não sabe nem o que foi pregado, a pessoa acha que vai lá só para ir na igreja. E eu falo lá, não é só lá, né? Tem em todo lugar, mas eu falo assim, queridos, a igreja ela não salva ninguém. Ninguém. Se a gente for olhar por igreja mesmo, atrapalha. Porque vem a religiosidade, aí atrapalha. Porque ser igreja é ser comunhão. Ser igreja é você ser corpo de Cristo. Não é você ir lá na igreja. As pessoas acham que se veste de crente. Vai, põe uma roupinha, né? Hoje não se leva mais Bíblia, né? Aí tem celular, aí você não sabe se a pessoa mesmo está realmente no celular, escrevendo no bloco de notas ou não, mas é individual, né? E aí a pessoa tá ali, recebe, é que o pastor falou, domingo tá bem, segunda já começa a desmoronar, terça, aí quarta tá bem. Aí tem um dia, não vou na igreja porque tô doente, porque isso, lá. E não é igreja, mas eu em si falei assim, cara, a pessoa não pode só se alimentar dentro da igreja, se alimentar 2 vezes por semana, sabe? Lá é para adorar, é diferente. Porque nós sozinhos, eu sozinho, você sozinho, nós não exalamos a presença de Deus. Não, a palavra fala lá que façamos a imagem e semelhança, né? Façamos. Quando nós falamos do batismo de Jesus, fala lá que ali está a Trindade no Novo Testamento, né? Jesus como Filho, a voz vinda do céu, Deus Pai, e o pombo como Espírito Santo. Então, nós somos sozinhos, nós não exalamos. É onde tiver uma pessoa? Não, é 2 ou mais pessoas. Então, sozinhos nós não exalamos, não adianta. Não, Adão sozinho não exalava. Adão foi lá. Então, é assim, sozinhos, se nós pensarmos que sozinhos, na minha casa eu vou adorar a Deus, você não vai ser igreja. Você não vai ser igreja, você não vai exalar a Deus, não adianta. Não adianta. A sua casa é uma preparação, uma santificação, você está preparando, né? E a igreja tem que ir na igreja, mas tem que ir na igreja, tem que congregar, não é ir na igreja, não é a igreja, o prédio da igreja que vai te salvar. É isso que a gente tem que desmificar. Mas é assim, você gerou expectativas, você saiu da sua casa, você falou assim, nossa, que palavra será que vai ser hoje? Vai ser para mim? Você orou, você preparou, você vai tocar, você vai só tocar lá na hora? Você não vai fazer um curso, você não vai treinar em algum lugar. Bateria já é mais difícil, né? Mas mesmo assim, cara, chega um pouquinho antes se der, não é? Vai procurar, porque vai fazer as coisas para Deus com excelência. Com excelência. Então, hoje o muito é esse. Vai lá, aí a pessoa... Mas eu fui pregar esses tempos atrás sobre milagre. A mulher falou assim pra mim na igreja, eu não vou escutar a palavra sobre milagre. Aí eu falei assim, nossa, a pessoa chegar em mim e falar isso, né? Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque aconteceu, vou te falar, mas aconteceu alguma coisa que ela perdeu o filho dela. Então ela zerou da cabeça dela que existia milagres, que não pode. E o que aconteceu? Nesse caso, o que aconteceu, ela estava na igreja, servia, cantava,
na igreja, louvor. Só que ela bateu de frente com o médico quando aconteceu com o filho dela. Ela falou assim, ó. O médico falou assim, ó, seu filho não tem mais jeito. Aí ela falou assim, ó. Eu sirvo um Deus de milagres. Eu sirvo um Deus. E a criança morreu. Entendeu? Então as pessoas vão lá e querem escutar o que elas estão querendo que Deus fale. Aí se chegar uma pessoa agora pregando Apocalipse, falando do que a gente está falando com as pessoas mais maduras espiritual, não fica um na igreja. Não fica. Não fica. Você pegar lá e começar não fica um. Não fica. As pessoas hoje é tudo prosperidade. As pessoas querem. Eu vejo assim, já que eu vou falar. Eu vejo de igreja, segunda do amor, terça não sei do que, quarta daquilo lá, quinta daquilo lá. Onde que tá Deus ali? Deus marcou encontro na terça-feira, é só de amor que vai falar, os casal. Não, tem casais, bacana, mas tá virando algo engessado, né? As pessoas vão lá pra receber só. É isso que a gente vê na igreja, é isso que eu queria deixar. As pessoas não vão lá pra adorar a Deus. Difícil você falar assim, ó, vamos fazer uma vigília hoje. Por que tem menos igrejas que fazendo vigília? Vai lá, ninguém vai. Agora, mas é um não sei o que da prosperidade. Lota. As pessoas vão lá, deposita e faz isso, faz aquilo. Mas você falar que você vai lá orar, agora o pastor está fazendo essa oração de 100 dias para orar para a igreja. Vai contar no dedo quem vai fazer isso daí durante uma semana. Não é nem 100 dias, não. Porque até ele falou, eu vou fazer esse tanto de tempo, vocês dentro desse... Até é porque ele sabe, mas, né? Então, eu vou porque eu me senti desafiado. Sim. Entendeu? Então eu sou assim, eu vou, a igreja é do Senhor, tal. Ora, mas agora se fosse alguma coisa de enfermidade ou alguma outra, a gente sempre vai. Sempre quando tem alguém enfermo na família, né, que está precisando verdadeiramente de cura mesmo, algo que a gente sabe que é sobrenatural, e aí a gente vai, procura. Poxa, quantas vezes, eu acho que aconteceu esses dias atrás aí que uma menina, acho que bateu a cabeça no jardim, sentando no jardim, teve uma festa, sim. E tal. Pô, achei bacana, todo mundo orando, todo mundo procurando. Mas você viu, todo mundo, mas quando tava precisando, todas as religiões ali, juntos ali, o católico, aquilo, o negócio todo. Mas você já viu, é só quando realmente precisa. Só quando realmente, parece que é na dor, né? A gente fala na dor e no amor. Mas e no amor? Né? É difícil buscar, muito difícil. E aí que se encaixa os verdadeiros adoradores mesmo. Quando a palavra fala de verdadeiros adoradores, e que eu falo que está muito longe. Muita gente vai ficar de fora. Você imagina? Muita. Mas muita. Eu não quero ficar de fora, mas é muita gente vai ficar de fora. E tem muita gente ainda, a gente olhando para esse lado também, que não conhece a palavra. Vocês viram lá no Jocum, lá, o pessoal falando, sim. Né? Acho que é 8 etnias, se não me engano, que... tinha os ciganos, os mais pobres dos pobres lá e tal. Sim. Tem muita gente que não conhece ainda. E a gente pensa que conhece. Não conhece. Né? Lá, até em Jacutinga tem alguns que estão frequentando. Algumas. Né, que eu ouvi falar. Uns ciganos, lá tem bastante ciganos e estão frequentando. Mas tem muito chão ainda. Tem muito. Eu acho que tem muito ainda. Muito. Tem muita sandália para ser gasta ainda. O couro tá grosso ainda. Porque, nossa, é impossível. Se desse jeito que tá, que a gente acha que já tá dessa maneira, você imagina? Meu Deus. É que em Apocalipse fala que tudo isso que a gente falou aqui vai ser só o início das dores, né? Não tem base. Né? Que a gente não tem base. Não tem base. João viu algumas coisinhas lá e a gente fica meio bobo, né? Fala, mas tantas cabeças, tantas, né? Você imagina. João caminhou junto, teve a visão ali. Já ficou chapadão, né? Se a gente for colocar, porque imagina que visão que ele não teve. Eu já vi filme, já vi o pessoal colocando. Não tem noção. Não dá pra mensurar. Né? Não dá pra mensurar assim no. Sei lá. E uma palavra que eu gosto muito é Romanos 12:2. Que fala que nós temos que mudar pensamento primeiro. Antes de mudar todas as coisas, acho que até ali aqui. Acho que é Romanos 12:2. Olha lá. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim
e que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, é isso que eu acho interessante, ó. Não imite comportamento e costumes que a gente vai passar, mas deixe que Deus os transforme por meio da mudança do modo de pensar, porque nós já fomos criados, martelados a pensar de uma maneira, a pensar e ser criados a pensar de uma maneira e a agir de uma maneira. E se nós mudarmos mesmo o nosso modo de pensar, o nosso pensamento, as coisas vão ser muito mais fáceis para nós, muito mais. Sim. Olha, muito bom, viu? Eu gostei. Você gostou? Top demais. Oi, vocês gostaram? Você gostou aí? Vira. Tá dormindo, mas você gostou? A Shaquirine dormiu, mas eu acho que ela gostou sim. Shakira? Shaquirine. Shakira. Lembrei um negócio que eu ia deixar falar. Lembrei a piada, só pra finalizar. Ah, sim. Por que o elefante pulou na piscina do clube? Por que o elefante pulou na piscina do clube? Tava aberto o portão. Porque ele era sócio. Ah. Faz um pouco de sentido. Um pouco. Do clube. Eu acho que essa piada foi referente ao pastor, viu, pastor? Não, Só que não. Eu também achei a piada bem pesada e suja, né? Marcão, deixa uma mensagem pra finalizar aí. Pode dar um Nossa. tapa na cara aí. Pode dar um tapa buscar na e cara. conhecimento. Não, esse aí é o ET Bilu. Não, eu acho que a mensagem maior, eu acho que... O que é? Eu acho que o que está no centro do coração da Bíblia. Eu acho que quando nós lemos a Bíblia, aí eu sempre costumo dizer assim, tudo que é feito, que é criado, vamos colocar, esse daqui é um celular, óbvio, mas você vai colocar um pó de café aqui e ele vai fazer um café, certo? É um negócio novo, nós não conhecemos ainda essa tecnologia, que foi criada por alguém. Como que a gente vai fazer o café? Procurando o manual, né? Então, a gente vai no manual lá para ver, peraí, onde que eu tenho que colocar o pó de café, a qual temperatura, enfim. Quem nos criou? Foi Deus. Deus, ele deixou o manual, a Bíblia. E é de fácil acesso para todo mundo, né? Fácil no papel. Hoje nós tem lugares que não tem, mas qualquer lugar, né? Qualquer lugar hoje tenha acesso à Bíblia. E o que está no centro do coração da Bíblia? Eu acho que é o ir de fazer discípulos, sempre. Jesus, ele veio, separou os 12, andou com a multidão, mas ele separou os 12, né? Para quê? Para que a palavra chegasse até nós, né? E como você faz para fazer discípulos? Sendo discípulo, primeiro. Então, a primeira lição que eu gostaria que vocês levassem para fazer discípulos, nós temos que ser discípulos primeiro, né? E tem muita gente que já quer chegar já na janelinha, né? Já chega já. Não, a gente tem que ser discípulos, ser humildes, a palavra fala. O Senhor, ele só veio quando o Senhor voltou a terceira vez que ele voltou, Pedro e Tiago estavam pescando, né? Eles não reconheceram a voz, né? Jesus falando lá, falou assim: vocês pegaram peixe? Eles falaram que não, né? E aí Jesus vem e fala para eles jogar, eles jogam, reconhece a voz depois. E a palavra fala que José, ele pega a capa dele, então ele já tinha tirado a capa, né? Porque Pedro, ele era pescador de homens, né? E ele voltou a pescar peixes, né? Saiu do seu propósito. E o que a palavra fala? Que Jesus, ele já estava com o peixe e com o pão, com a provisão ali. Então Deus, ele sempre veio para servir, ele perguntou a Adão e Eva, quando pecou, por que o Senhor, ele fala: Adão, cadê você? Eva, cadê você? Você acha que eles não sabiam onde Adão e Eva estavam? Você acha que Deus não sabia no jardim? Sabia, mas ele deu o quê? A segunda oportunidade. Olha, eis-nos aqui. Foi você que comeu o fruto da árvore? Não. Foi a Eva que me perguntou para Adão. Foi a Eva que me deu. Eva, foi você? Não, foi a serpente. Então o Senhor está sempre de braços abertos ali, todas as vezes, para a gente pegar e falar: não, eis-me aqui. Olha a vergonha. A gente fala do pecado. Nesse caso, o que aconteceu? Eles estavam com vergonha escondidos.
que o Senhor teve que fazer? Fala assim que ele pegou um animal e fez vestes. Então, houve morte, pecado é morte. O Senhor teve que matar um animal para cobrir o pecado. E hoje nós temos o quê? Nosso Cordeiro, o Senhor, foi nos dado. A palavra fala que em Mateus 6,33 que nós temos que buscar primeiro as coisas de cima. Então o Senhor, ele tem as prioridades dele. Ele criou o que primeiro? Os céus ou as terras? Em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. O céu é sempre mais importante. Buscar primeiro as coisas do alto. E o véu, se rasgou da onde? De cima para baixo. Então tudo que nos importa, nós não somos daqui mesmo. Aquele louvor que fala vem me buscar lá, nós não somos daqui mesmo. Então o que importa é nós evangelizar mesmo, levar na palavra todos, não é só pastor. Cada um evangeliza de uma maneira. Cada um vai chegar numa pessoa. Talvez a pessoa que o Caio chega, eu não consigo chegar. A pessoa que você chega, eu não consigo chegar. E por aí vai. Mas essa audácia. E o id e fazer discípulos, que eu acho que é o que está no centro do coração mesmo. Que você leia mais a Bíblia, procure mais... assim, ter um tempo mais próximo com Deus, assim. Porque, nossa, é tão bom. Depois que você pega, assim... Eu peguei já o pastor Thiago e o pastor Alex, falei pros dois, falei assim... Ó, se juntar os vocês não oram que eu oro no dia. Porque motivar, eu tenho certeza que eles oram mais que eu, né? Mas entendeu? Mas o que? Pra motivar, pra gente buscar agregar na vida da pessoa. Nunca, né, retirar ou tentar tirar, mas agregar. E é mais ou menos isso, que vocês consigam, assim, a realizar o propósito. Sabe? Que o propósito de Deus na vida às vezes pode começar... No meu começou com mais de 30. Só Deus sabe que vai até quando vai. Mas vai até o fim, isso eu sei. Não sei até que dia que vai. Mas vai até o final dos meus dias, em nome de Jesus. Mas que você se encontre e que você não fique parado. Que crente parado, né? Aquele crente que não... Crente parado dá dengue. E dá, viu? E dá dengue. Mas é mais ou menos isso, meus queridos. Muito bom. Depois desse tapa na cara de Bíblia, a gente vai encerrar esse Upside Down Podcast. Não esquece de curtir, por favor. Compartilha. Dá aquele peteleco na sineta pra nós. E é isso, gente. Compartilha pro YouTube ver que é relevante. A gente tá no comecinho ainda, mas em nome de Jesus a gente vai ser relevante um dia. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.